Seja bem-vindo aí. Fala, galera. Estamos começando a nossa live aqui. O Ian já chegou mandando que foi o primeiro. Valeu, galera. Valeu pelos joinhas aí. Dessa vez já estou com fone de ouvido para não dar problema. Quem não acompanhou aí, semana passada a gente fez uma live aqui. E essa live está disponível no IGTV e lá no YouTube também. A gente já subiu um vídeo lá no YouTube. Oi, Amanda. Bem-vinda à nossa live. Deixa eu ver o que mais aqui, galera. Jaineiro, eu lembro de você da última live. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, Kelly. Legal, galera. Legal. Bruninho falou que, mano, por favor, faz um vídeo depois sobre a síndrome de Asperger. Bruninho, a síndrome de Asperger não é mais considerado um diagnóstico à parte, tá? Ele faz parte do transtorno do espectro autista. E a gente já fez um vídeo sobre isso. Se você quiser, a gente até comenta sobre isso que eu acabei de falar. Dá uma olhada lá depois no YouTube, tá? Olá, Marina. Manu. Gabriel Pereira. Boa noite, Dani. Hello. Galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vou chamar agora aqui para conversar com a gente uma pessoa muito interessante. A gente vai conversar sobre coisas bem legais hoje. Por favor, recebam com muito carinho meu amigo Fabrício. Vai aparecer. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Vamos se acomodando aí que a gente vai começar. Opa! E aí, Fabrício? Tranquilo, André? E aí? Tranquilo, beleza. Pera aí, tá me ouvindo bem? Vou até diminuir um pouco o volume aqui que tô ouvindo um pouco alto, mas tá. Tá, não, sou eu que grito mesmo. Não, cara, o volume tava alto, mas agora eu já diminuí. Tá de boa, Beleza. tá de boa. Beleza, e aí, galera, tudo bem? Quem se tiverem ouvindo bem meu som aí, só dá um joinha também, por favor. Que o cara nunca sabe, na live pode acontecer de tudo, né? De vez em quando dá um probleminha no áudio aí, qualquer coisa a galera avisa. Teve uma pessoa que falou aqui, dica, fixar o tema, foi a Kelly. Eu não sei como é que faz isso, você sabe, Fabrício? Cara, eu não sou o gênio da internet, velho. Lido muito mal com a internet. Não é meu canal, não é meu negócio, marketing digital aí, fixar coisa na live, nem isso eu sei fazer. Eu também sei não, mas se alguém quiser fazer um tutorial rápido aí no bate-papo, fica à vontade. Ali, ó, falaram de novo, fixa o tema da live. Fixa o tema, fixo, como? Como, me ajuda? Como? Sei lá como é que faz. Digita um comentário. Digita. Tu digita um comentário. Tá. Eu vou digitar emagrecimento aqui. Tá. Emagrecimento. Publiquei. E agora? Emagrecimento. Fixar comentário, pronto. Feito. Tá aí, beleza. Sou um hacker, aqui não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Perfeito. Tá aí, galera. Valeu pela dica aí, viu, galera? Vocês que estão sabendo mais aí de mexer em live, porque agora tem live todo dia, né? Só que eu não assisto live. Eu vou te perguntar uma coisa até, André. Não faz muito tempo que tu entrou, né? O quê? Na live aqui agora. Faz pouquíssimo tempo. Bom. Eu fiquei pensando, porque eu tava procurando ali, eu tive que passar por umas 30 lives até achar ali o... Você vai ter que me dar um desconto, Fabrício. Por eu ter me atrasado um pouco, porque eu me atrasei porque eu estava me alimentando de forma saudável, tá? Boa. Tá no teu consultório aí, meu? Isso aqui não é cerveja, isso aqui é água. Se fosse cerveja também não teria muito problema, não. É só para avisar pra galera. Bom, então, para a gente poder começar a conversar, eu queria primeiro pedir pro Fabrício se apresentar. E no Fabrício, já na arte que a gente divulgou, já fala um pouco sobre o seu perfil, mas agora eu queria que você tivesse liberdade para contar para as pessoas, porque você tem, na verdade, mais especializações ainda do que aparece lá. Então fica à vontade para se apresentar e tranquilo. Dá a sua carteirada aí, para a galera sacar quem tá falando. Acho que é interessante para pegar o ritmo do que a gente vai falar aqui, né, velho? Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício de Grandes. Eu moro aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um salve para a galera aí de Pelotas do Rio Grande do Sul que está nos assistindo.
Sou nutricionista, trabalho exclusivamente com nutrição, né? Eu tenho um consultório, como vocês podem ver, não se assustem, esse aqui não é o meu consultório, tá? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2 filhos, então tem ali Hulk, tem coisinha de jogar dado, mas não é meu consultório, tá? Eu também sou profissional de educação física, sou formado em educação física também, mestrando na área de nutrição, e eu tenho algumas especializações na área também, especialização em saúde, especialização na parte de nutrição esportiva, né, que é a parte que eu mais trabalho aqui na cidade. E eu também tenho uma especialização bem interessante, por incrível que pareça, uma especialização que eu estou finalizando, que eu estou fazendo, e por incrível que pareça, uma especialização que vai nos ajudar bastante no tema que nós vamos discutir hoje, pelo que eu vi nos comentários do teu post sobre a live, que é uma especialização na parte filosofia, tá? É curioso, quando eu falo isso, a galera fica meio... Tá, cara, o que tu tá fazendo? Cara, eu preciso entender por que a gente tem tantas perguntas a respeito de nutrição, por que a gente tem tantas perguntas a respeito de ciência, de emagrecimento, de psicologia, e assim a gente consegue encaixar uma coisa na outra. Muito maneiro, Fabrício, muito maneiro. Tem uma aluna aqui falando, nossa, que saudade das suas aulas, André. Te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado, Isabela. Legal. Legal, Fabrício, eu acho que filosofia é sempre bem-vinda, seja lá do que a gente for falar, mas é só a gente manter o pé no chão que ela é bem-vinda. Agora, bom, deixa eu me apresentar também, porque, enfim, tem gente que está chegando aqui no canal pela primeira vez, tem gente que veio para cá talvez a partir do seu canal, não me conhece, então vou me apresentar rapidão também. Pessoal, meu nome é André, eu sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia, moro em Brasília e, bom... Acho que é isso. Muita gente, quando eu falo que eu sou psicólogo, pergunta se eu atendo, né, se eu sou psicólogo clínico, porque meio que as pessoas acham que psicólogo... Muita gente acha que, basicamente, é isso que o psicólogo faz, né? Atendimento clínico. Eu sou o tipo de psicólogo que faz pesquisa, dá aula, faz vídeo para o YouTube, um perfil um pouco diferente desse daí de clínica, entendeu? Mas, enfim, do perfil clássico que a galera acha que... Do perfil clássico, exato, que a galera acha que é um psicólogo, exato. Que nem as pessoas acham que nutricionista só serve para fazer dieta. Não faz mais nada. Sim, não tem. Nutricionista trabalha em várias áreas, saúde pública, etc. Exatamente. E eu tenho um canal de divulgação científica chamado Minutos Psíquicos, no qual eu publico vídeos sobre vários assuntos. Já postei mais de uma vez falando alguma coisa relacionada à psicologia com nutrição, mas... o nosso foco hoje é poder fazer isso, né? Fazer isso de uma forma mais interessante ainda, porque temos um profissional da área aqui para contribuir com a gente. Então, é isso. Quem tiver alguma pergunta aí pode fazer no bate-papo, que eu tento responder depois. Mas então, vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal está falando, por enquanto? Deixa eu ver. Fala sobre o CAPS. Beleza. Quem sabe outro dia, Rayane, fala sobre o CAPS. É um assunto bom, mas não vai bater com o nosso tema aqui. Sim. Pode falar. Essa pergunta é bem interessante. Até que ponto é definido cientificamente o recomendado saudável? Depende por que ponto de vista a gente for olhar, né? Se partir para uma teoria específica, o conceito de saúde pela OMS é definido como bem-estar físico, social e emocional. Aí a gente entra num looping que nem a menina tinha falado anteriormente, não foi o menino que falou sobre isso, sobre multidisciplinaridade, né? A partir do momento que a gente apresenta uma saúde física extra, né? Mas não tem uma saúde emocional e nem uma saúde social, né? A gente não vai ter como um estado de saúde global que é considerado dentro da teoria. É por isso que isso vai dar início a uma outra fala minha que eu achei muito, muito curioso, e a gente já tinha comentado sobre isso. Quando o tema da live foi definido como emagrecimento, né, muita gente... Eu vou só dar uma trancada nos comentários que fica me chamando muitos comentários aqui, aí eu fico meio... Muita gente ficou meio perplexa, assim, como seria principalmente o meu modo de agir, né, que trabalho com a parte de nutrição esportiva, indagando se eu ia associar o simples fato da magreza com ser uma pessoa saudável, né, etc. Isso foi um tema de um debate muito, muito curioso.
partindo do princípio que eu trabalho como saúde, um completo bem-estar físico, social e emocional, né, eu também parto do princípio que não é interessante uma pessoa que mesmo não estando com sobrepeso, se ela não tem bem-estar social, porque ela não sai com os amigos dela, se ela não tem bem-estar psicológico, porque ela não consegue lidar com o fato, hoje em dia, né, ainda não foi caracterizado como uma doença, mas com certeza tu já deve ter ouvido falar da ortorexia, né, que seria uma obsessão não saudável por comer saudável, né? Isso também não é um conceito não entra num conceito de saúde. Eu quero deixar isso bem claro para a galera. E até fazendo uma analogia com isso, para deixar bem claro qual é o meu posicionamento para a galera, né? Não, eu sou uma pessoa completamente contra o que a gente chama hoje de gordofobia. Completamente contra. Eu acho ridículo tu dar um carteiraço num paciente chamando ele de gordo. Inclusive passei por diversas situações onde eu tive que intervir nisso. Me lembro mais recentemente uma mãe com um menino e todo momento ela falava pra ele, porque ele tá gordo, porque ele tá gordo, porque ele tá gordo. E aí chegou o ponto que eu falei, olha, ele já sabe que ele tá gordo, tá? Por isso que ele vem me procurar. Tu falando isso pra ele já sabe que ele tá com sobrepeso. Tu falando isso pra ele, eu preciso que tu mostre como tu vai ajudar ele. Eu preciso que tu mostre como tu vai ajudar ele, porque ele quer perder peso, né? E a gente entrou, André, eu percebo muito isso hoje, a gente entrou numa direção com relação ao emagrecimento que ninguém pensa mais. Aparentemente, a maior parte das pessoas pensa no emagrecimento como forma de promover saúde, né? O que a gente sabe hoje? Ter sobrepeso não é bom, né? Ter sobrepeso não é uma coisa interessante. Assim como a magreza excessiva não é uma coisa interessante. Perder peso para pessoas que têm sobrepeso entra num conceito de saúde, né? Agora, a partir do momento que tu sai dos outros conceitos de saúde, como social, psicológico, bem-estar social, psicológico, emocional, né? A gente não está agindo do jeito certo, né? Eu vi uma analogia que um psiquiatra, o Paulo Gaudêncio, fez, tá? Eu acredito até que ele é falecido já, não sei se a galera sabe quem é. Ele é bem conhecido na área e ele fez uma analogia com relação a um filme muito interessante que tem do Charlie Chaplin, que o Charlie Chaplin, ele tem uma parte do filme, né, que ele pega a mala, assim, e ele bota as roupas dentro da mala, né, e aquela mala não cabe as roupas ficam de fora. Aí ele chega com uma tesoura e corta as roupas para caber na mala, né, corta a parte que ficou de fora. E ele fez essa analogia com a galera que trata o emagrecimento simplesmente como uma forma de adequação social. Tu pega um corpo específico, eu quero ficar com aquele corpo. E tu tá pensando única e exclusivamente na estética. Tu deixa de lado a parte que é a saúde, que é pensar no fator emagrecimento como uma coisa que pode te promover saúde. E é isso que, na minha opinião, é assim. Então, para deixar bem direto pra galera como é o meu pensamento, é assim que eu quero agir, que eu ajo e como eu sempre vou agir, né? É um emagrecimento partindo do princípio que aquele indivíduo ele quer o emagrecimento para si, aquilo não foi imposto de uma maneira social, né? No sentido de, tá todo mundo me dizendo que eu sou gordo. Não, eu quero que a pessoa tome consciência daquilo, que ela está com sobrepeso, aquilo não está legal para a saúde dela, e ela está disposta a mudar alguns hábitos com a minha ajuda, etc. Mas que isso não comprometa o lado social e emocional dela, tá? Legal, Fabrício, legal. Boas ponderações. Eu queria aproveitar essa sua pincelada geral no assunto para também fazer algumas observações gerais sobre esse assunto, uma certa introdução ao que a gente vai discutir, porque, como você citou, quando a gente divulgou a live, né, algumas pessoas reagiram de uma forma meio desconfiada, assim, falaram tipo, vocês vão falar de emagrecimento como se emagrecimento fosse sinônimo de saúde. E certamente não é desse pressuposto que a gente vai partir aqui. Então eu queria fazer algumas observações aí para a galera saber de onde a gente está partindo. Foi bom você ter já trazido o conceito de saúde pela OMS, porque ele mostra isso, ele mostra que saúde é uma coisa abrangente, né? É uma coisa
que não vai se restringir ao peso da pessoa, não vai se restringir só ao estilo de vida da pessoa, Sim. engloba um monte de coisa. E acredito que uma motivação para as pessoas que comentaram nessa postagem, desconfiadas da nossa intenção, uma das motivações é que a gente vive numa cultura bastante opressiva, bastante impositiva quanto a padrões de beleza, de saúde. Você vê os modelos que são usados nas propagandas, são sempre pessoas esbeltas, magras, bonitas e blá, 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 blá. E aí a gente tem uma cultura que é opressora quanto à gordura, né? Ela tem uma gordofobia, como alguns gostam de usar essa expressão, ela se tornou aí mais... Pois é, eu sempre pensei... foi uma coisa que eu nunca falei diretamente como psicólogo. Eu sempre achei meio estranha essa expressão, gordofobia, mas é o que a galera costuma usar, né? Mas é tipo homofobia, né? É tipo discriminação contra o grupo. Sim, sim. Não, eu digo pelo fator... pelo fator gordofobia, tipo, o próprio termo gordo já me deixa meio confuso. Mas já é meio gordofóbico, né? Mas, exatamente. Mas, enfim, o ponto aqui que eu queria trazer para vocês, para a gente refletir sobre a questão de emagrecimento e psicologia, como que isso tudo está relacionado, é que, primeiro, hoje a obesidade é considerada uma doença pela OMS. Beleza. Sim. Quando a gente olha para os dados científicos, para os artigos, o que a gente observa? Que a maioria desses dados são de natureza correlacional. A grande maioria, não é 100%, mas praticamente a maioria são dados correlacionais. Quer dizer o seguinte, se a pessoa tem uma quantidade muito grande de composição corporal ligada à gordura, quanto maior isso for, maior tende a ser a correlação com outros fatores de risco, né, como diabetes, enfim, uma série de doenças. Hipertensão, tem uma lista gigantesca aí de problemas que estão relacionados. Mas o fato é que a gente tem evidências correlacionais disso, né? Parece que há alguma relação. Só que também temos evidências do outro lado da moeda, né? Se a pessoa tem um índice muito baixo de gordura, isso também se relaciona a vários problemas de saúde. Isso também se correlaciona com vários problemas de saúde. Então, independentemente da gente ficar aqui falando de gordura, ser ou não uma doença e ser ou não uma coisa que é o foco da preocupação, eu acho que o Fabrício e eu concordamos que, independentemente disso, nós sabemos que em todos esses casos, ou na sua grande maioria, a alimentação, com certeza, é um fator que está por detrás de muitos dos problemas, né? Então, como se a gordura fosse uma das consequências negativas de um estilo de vida que não é saudável. Sim. E não necessariamente o fator causal, né? Não necessariamente é a causa, né? A pessoa ganha gordura, fica com hipertensão. Não, às vezes, por detrás disso, você tem uma série de questões, mudanças hormonais, fisiológicas, nutricionais, que ajudam a explicar melhor o que ela está vivendo. Sim. Não é isso, Fabrício? Então é complexo, esse tema é muito mais complexo do que muitas vezes é retratado. Com certeza, André, é muito mais complexo, e isso é uma preocupação minha, né? Para deixar claro para a galera, é muito mais complexo, por exemplo, do que uma live. Né? A gente não vai conseguir englobar todos os fatores que tratam de sobrepeso ou magreza excessiva numa live, mas a gente com certeza vai conseguir passar para a galera qual é o nosso pensamento quanto a isso. A gente vai concordar em bastante coisa. A única coisa que a gente vai discordar é que tu é flamenguista, mas de resto eu acho que a gente... Grêmio, meu. Pô, não quero falar disso. Não quero falar disso. Não, tranquilo. Eu entendo você não querer falar disso. Tô sacaneando. Os caras reprisaram esse Gil 5-0, eu não acreditei. Galera, os flamenguistas foram lá e votaram pra reprisar. Não. Sacanagem, cara. E só mais uma coisa que eu queria falar pra gente também partir desse pressuposto e poder avançar, até começar a ver alguns comentários aí, é que algumas pessoas criticaram a gente colocar esse tema do emagrecimento, né? Eu queria explicar um pouco do porquê que a gente sugeriu esse tema. As pessoas, quando elas se preocupam com a alimentação delas, você pode me corrigir se eu estiver errado, Fabrício, mas a impressão que eu tenho, eu acho que é um chute quase 100% certo, é que as pessoas geralmente se preocupam com a alimentação delas quando elas querem emagrecer. Basicamente, assim, as pessoas não despertam assim um dia e falam, vou me alimentar bem, só para me alimentar bem, e pronto. Sim. Uma motivação muito forte é emagrecer. Como a gente falou no começo, a gente vive numa cultura que é
claramente favorável a um certo tipo de corpo, em detrimento de outros, né? E essa pressão cultural, ela vai atingir todo mundo, meio que inevitavelmente, assim, todo mundo está sendo exposto a esses padrões, e de formas sutis ou mais explícitas a gente é exposto a uma visão cultural bem negativa contra essas questões. Então, é natural que as pessoas, por conta disso, por conta dessa pressão cultural, muitas pessoas procuram emagrecimento, sim, procuram modificações corporais para conseguir se sentir mais satisfeitas. E o que acontece nesse processo, que é o nosso, eu acho que é o nosso principal interesse aqui nessa live, é que na busca disso, as pessoas fazem muita merda. Falando de uma forma muito direta, as pessoas fazem muitas bobagens, elas cometem muitos erros, e em decorrência disso, elas vivenciam também um nível considerável de sofrimento ligado às suas tentativas de emagrecimento. Um sofrimento psicológico muito significativo, que se torna depois demandas no contexto clínico do nutricionista, no contexto clínico do psicólogo. E por conta disso, é muito relevante discutir o emagrecimento, não para ficar falando para as pessoas emagreçam. A nossa ideia não... em si só. Né? Como se fosse a nossa meta aqui, tentar fazer as pessoas emagrecerem. Não é a nossa meta. Essas questões ligadas ao emagrecimento acabam se tornando um fator de risco para a saúde da pessoa. Tanto porque ela se frustra, quanto porque o que acontece muito, que o Fabrício vai poder comentar com mais propriedade, mas é o rebote, é a pessoa ficar fazendo efeito sanfona, então a pessoa tenta emagrecer, não consegue, desiste, compulsão alimentar, ganha sobrepeso, se sente pior ainda, e aí entra num ciclo muito prejudicial para a saúde da pessoa. Então, se a gente puder dar orientações aqui, tanto do ponto de vista da psicologia quanto da nutrição, para as pessoas fazerem isso, caso elas queiram fazer, elas façam isso com orientações adequadas de saúde, aí eu acho que a gente cumpre a nossa missão aqui, né? Acho que esse é o nosso objetivo. Beleza? Sim. Faz sentido, Fabrício? Não, faz sentido total. E voltando de novo para aquele raciocínio na hora que travou, a galera tá falando aqui, acha que é algum bug do Insta mesmo, porque tem muita live rolando ao mesmo tempo. Possivelmente seja isso. Que faz sentido. E trazendo para a prática clínica, eu percebo muito isso, né? Tem muita gente que procura o emagrecimento única e exclusivamente por um fator estético, né? São raros os indivíduos que vão chegar para mim pensando que estão trabalhando apenas com doença ou querem melhorar algum fator, apesar de que depois que eles começam o processo de emagrecimento, eles percebem que muita coisa muda com relação à saúde. A apneia do sono, né? Hoje um paciente me relatou muito isso, marcadores sanguíneos, a própria pressão arterial, etc. E tudo isso tem uma mudança muito modificativa, uma mudança muito significativa. E eles acabam também olhando para esse lado, o lado da saúde. Mas às vezes despertando para a questão da saúde que não foi a motivação inicial, né? Sim. Perfeito. E teve uma menina que deixou uma pergunta muito interessante, André. Eu só vou fazer um adendo. Ela relatou que o IMC, tanto de obesos quanto de pessoas com uma musculatura muito elevada, pode ser alto também. Ela tem razão, tá? A doença, a obesidade, ela se caracteriza por algumas outras coisas que não só o IMC. Pode-se usar cintura também, né? Porém, existem alguns trabalhos mais recentes mostrando que mesmo em indivíduos que têm uma musculatura mais avantajada, o fato de ter um peso maior, sobrepeso, também não é uma coisa interessante para a saúde deles, tá? Mas, de maneira geral, sim, pensando em IMC, tá? Se eu for trabalhar com um sujeito específico na minha frente, eu não vou trabalhar única e exclusivamente com IMC, né? Que para quem não sabe, índice de massa corporal, peso por altura, etc. Mas, isso tu pode explicar melhor que eu até, mas pensando numa abordagem populacional, né? Sim, é um marcador muito importante para a gente trabalhar dentro da saúde populacional, o IMC, tá? E Fabrício, então assim, só para deixar claro para o pessoal, alguém que tem um índice de gordura, um índice de uma composição corporal com gordura muito baixa ou muito elevada, provavelmente exibe hábitos de vida que não são muito saudáveis. Sim. E esses hábitos de vida incluem alimentação,
incluem Sim. outros fatores também, como atividade física, por aí vai, e tudo isso se correlaciona de uma maneira prejudicial, de uma maneira que vai prejudicar a saúde da pessoa. Então, nosso foco é falar disso aqui. A gordura em si, gordura, que é essa que a gente acumula no corpo, muito diferente de ser um sinal de doença por si só, ela é, na verdade, uma questão de sobrevivência. Se você não tem Sim. gordura corporal, se você não tem gordura armazenada no seu corpo, você está na iminência da morte. Inclusive, quando as pessoas falam de emagrecimento, eu acho interessante pensar dessa forma. Quando você está emagrecendo muito, é como se o seu corpo estivesse se dirigindo, hipoteticamente, à morte. Porque o que o seu corpo está... O que está acontecendo com o seu corpo? Está perdendo as reservas de energia, que são tipo assim, deu tudo errado, pelo menos você ainda tem gordura aqui no seu corpo para te sustentar. E aí você está perdendo essa sua reserva, e a eminência do seu corpo, o raciocínio, não literalmente raciocínio, porque o seu corpo não raciocina, o seu cérebro que raciocina. Mas o que o seu cérebro interpreta disso tudo é que você está morrendo, que você tem que fazer alguma coisa para reverter isso. Tanto que, Fabrício, eu queria até pedir para você falar um pouco mais sobre isso agora. Quando você inicia um processo de emagrecimento e você inicialmente perde uma grande quantidade de peso, aí a pessoa fica empolgada e fala, caramba, que legal, estou perdendo muito peso e tal. Eventualmente, se a pessoa simplesmente manter a dieta dela, manter tudo igual, ela vai estagnar. Ela vai chegar num ponto em que o organismo dela vai se adaptar a essa nova condição calórica e vai, por exemplo, reduzir o metabolismo dela para tornar o gasto energético mais eficiente. Então, isso que eu estou falando faz sentido, né? Essa questão da sobrevivência. Na verdade, sobrevivência. Na verdade, isso tem até um nome, né, André? O nome disso é termogênese adaptativa, né? A galera que é da educação física ou da nutrição vai acompanhar também o raciocínio. Como é que funciona, né, meu? Isso que tu falou, que tu pontuou a respeito do emagrecimento, perfeito. Muita gente tem a ideia de que quando se está emagrecendo, né, metabolicamente tu está melhorando. Isso não procede, muito pelo contrário, né? Na verdade, perder peso vamos falar entre aspas assim, é uma forma de agressão corporal, né? Então a gente precisa entender que alguns aspectos vão tentar contornar isso. Quando a gente está perdendo peso, algumas situações, como por exemplo, tu pontuou diminuição do gasto energético, né, através da diminuição de metabolismo basal, aumento da fome, um fator clássico. São várias situações que acontecem para que entre aspas, te impeçam de perder peso, te impeçam de fazer essa agressão. Pensando tanto de uma maneira evolutiva, fisiológica, né? A gente não nasceu para perder peso, a gente também não nasceu para ganhar peso, mas para perder peso definitivamente a gente não nasceu. Exato, é o caminho contrário da sobrevivência, porque se você pensar em termos meramente de sobrevivência, quanto mais gordura você tiver, teoricamente, tá? Mais preparado você vai estar para um período de escassez, para um período de que você não consiga se alimentar. Se você botar duas pessoas, uma com baixíssima gordura no corpo e outra com muita gordura, e não dá nada para elas comerem, vai ter uma que vai morrer primeiro. Provavelmente. Se a gente contar só com a quantidade de energia que a pessoa tem no corpo, né? Então a gordura, possivelmente, ela tem um papel fundamental para o nosso organismo funcionar, para a síntese de hormônios, dentre outras várias funções. Agora, a questão aqui é, claro, os excessos, né? O excesso para um lado ou para o outro, que aí costuma haver algum tipo de outros problemas relacionados a isso também. Tanto que a gente, logo no começo da live, a gente falou sobre a magreza excessiva, também não é interessante. Né? A magreza excessiva também não é interessante. André, tu chegou a trabalhar na área clínica? Eu cheguei a ter experiência clínica na graduação, né? A gente faz estágio, tipo, nutricionista também deve fazer estágio, imagino. Estágio clínico. Sim. Tu chegou a trabalhar com pessoas que gostariam de perder peso? Não. Nunca trabalhei desse ponto de vista, não. Aqui, possivelmente a galera de Pelotas que estiver me acompanhando aí vai saber disso. Aqui eu costumo trabalhar com muitos psicólogos, né? Eu costumo indicar para vários psicólogos, porque o processo de emagrecimento, né, envolve muita mudança comportamental. E assim, o nutricionista é apto até certo ponto a trabalhar com isso, né? Tem várias situações que a gente não vai além, ter... né?
que vão além, que entra na área da psicologia literalmente, né? Indivíduos que, associado com excesso de peso, né? E não é só o que eu trabalho, um atleta, por exemplo, trabalhando na parte de psicologia do esporte, eles vão precisar de um acompanhamento psicológico. Isso acontece com certa frequência aqui, né? Eu costumo indicar muito psicólogo aqui na cidade, porque eles me ajudam muito nesse processo como é que eu posso chamar, de uma modulação do comportamento. Uma modulação do comportamento. Por quê? Né? Aí trazendo de novo para a parte prática e para a parte científica. Perda de peso, sucesso na perda de peso, não está envolvido única e exclusivamente com quanto de peso tu perde. Tá? Na verdade, vai muito além disso. Vai além de quanto peso tu perde, por quanto tempo tu mantém essa perda de peso. Entendeu? A gente trabalha teoricamente, a faixa de sucesso seria tu perder 10% do teu peso corporal e ter uma manutenção dessa perda por no mínimo 1 ano. Tá? Percentual de pessoas que atingem isso, aí trazendo de novo para teoria e para prática, não chega a 10% das pessoas. Tá? 10, 15%. Quase ninguém. Então, por quê? Por quê? Tá? Por que a gente vê que acontece isso? É porque o sujeito não fez low carb, não fez, porque ele é fraco, porque ele não fez low carb, porque ele fez crossfit em vez de musculação? Não, cara, não é. É por coisas clichês, coisas básicas. Mudança de comportamento que não aconteceu, contato com profissionais da área que não aconteceu, apoio familiar que não aconteceu. Né? Então, tudo isso, coisas clichês que a gente sabe que precisa, né? Para ter mudança na alimentação como um todo, e normalmente as pessoas não fazem isso, entendeu? Perfeito, perfeito. Fabrício, eu queria propor o seguinte, eu queria que eu e você agora comentássemos rapidamente sobre algumas mudanças que ocorrem quando a pessoa está emagrecendo, tá? E depois eu queria que a gente começasse a olhar algumas perguntas da galera aí, só para a gente poder trocar uma ideia com a galera, depois a gente volta para falar um pouco mais dessa parte comportamental também. Então, assim, o que eu proponho? Primeiro, eu queria que você pudesse comentar com a galera o que muda no corpo de uma pessoa quando ela inicia um processo de emagrecimento. Quais são as mudanças que acompanham esse processo de emagrecimento? Fisiológicas, hormonais, enfim. Se você puder pensar agora e comentar. Não precisa falar de tudo, né? Mas só para a gente ter uma noção do que muda. Vamos tentar abranger um pouco, pensar de uma maneira social e fisiológica, né? Uma das primeiras coisas que a gente sabe quando vai atuar com o emagrecimento, né? Aspectos sociais do sujeito podem vir a interferir, tá? Exemplo, eu tive essa conversa agora com um paciente. Se todos os colegas de trabalho dele costumam comer uma empada com Coca-Cola às 5 da tarde, juntos, possivelmente isso vai intervir no processo de mudança de comportamento, tá? Então, das poucas coisas que a gente sabe que quando não tem o apoio do psicólogo, por exemplo, para direcionar para esse lado, existem algumas situações. O indivíduo que não tem completo controle das ações dele com relação à comida, aparentemente não é interessante que ele tenha aquela comida à disposição. Então, se a gente sabe que o chocolate, que o álcool pode vir a ser, não estou dizendo que é um problema, tem vários pacientes meus que consomem isso num processo de emagrecimento, mas se a gente sabe que pode ser causador de algum episódio compulsivo, alguma coisa do tipo, a gente conversa com o psicólogo, uma das primeiras ações vai ser tentar não deixar ele próximo daquilo, tá? Primeiro ponto. Mudanças fisiológicas clássicas, tá? Tentar falar de uma maneira... Por exemplo, célula adiposa diminui, tá? Célula adiposa faz parte da produção de leptina. Leptina tem atuação na fome. Então, uma das primeiras coisas que podem acontecer num processo de emagrecimento, tá? É aparecimento da fome, tá? Uma das primeiras situações. Algumas alterações hormonais também podem vir acompanhada quando o processo de emagrecimento é muito agressivo. Por isso que aqui eu bato muito nessa questão de emagrecer de uma maneira muito radical. Não parece ser interessante. Por exemplo... Costuma dar errado, né? Costuma dar errado. Assim, total. Isso aí eu acho que não existe mais discussão. Fazer restrições alimentares severas
tende a dar merda lá na frente. Assim, em algum momento vai dar problema. Seja numa inversão do comportamento com relação à compulsão alimentar. Existe até uma frase clássica da galera que trabalha com nutrição comportamental, que é restrição gera compulsão. Existem algumas linhas que rebatem isso, mas, olha, na maior parte das vezes faz total sentido. Né? É bem comum, tá? Quando a pessoa começa a emagrecer, Fabrício, desculpa te interromper, mas só para dar um caldinho aí a mais. Quando a pessoa começa a emagrecer, é comum que a pessoa tenha uma perda muito mais fácil, e conforme ela vai emagrecendo, ela vai ficando mais difícil, né? Conforme ela perca, sei lá, depois a pessoa perder uns 5, 8, 10 quilos, a tendência é que vai ficando cada vez mais difícil. Nesse início de emagrecimento, uma alteração fisiológica que ocorre no corpo da pessoa é que ela perde muito líquido, sim, dentre outras coisas que não são a gordura, não é isso? Sim. É por isso até, André, que em alguns tipos específicos de dieta, eu costumo brincar que a galera acaba se iludindo, na verdade. O que a gente sabe, por exemplo, numa dieta que restringe muito carboidrato, tá? Carboidrato tem relação com glicogênio no músculo, tá? Enfim, glicogênio acaba puxando água. Tá? Se tu faz uma restrição desse macronutriente, a tendência é que a tua quantidade de água corporal diminua de uma maneira muito rápida, né? Então, é normalmente o que a gente vê num primeiro período no processo de emagrecimento, entendeu? E costuma ser ilusório isso. Claro, tá? Para algumas pessoas, e eu até em alguns momentos posso usar isso, perder peso de maneira mais rápida, pode ser motivacional, tá? E isso é uma coisa interessante. O processo motivacional na perda de peso é uma coisa interessante. Porém, a gente não pode esquecer que tem que ter, além da motivação, eu falo muito para os meus pacientes, tem que ter disciplina junto, tá? Disciplina não no sentido de ser 100%. Não é que eu subestime as pessoas, mas eu nem gostaria que se fosse 100% num processo de emagrecimento. Mas disciplina no sentido de ter constância, né? Então, em alguns casos... Né? De você com consistência. Consistência, exatamente. De, por exemplo, tu saber, né, que se tu tá voltado para um processo de emagrecimento, talvez consumir pastel folhado o dia inteiro não seja uma coisa interessante. Então, tu vai ter que ter certo grau de disciplina nesse sentido, né? Sim, com certeza. E só para te complementar, todas essas mudanças fisiológicas que o Fabrício está comentando, e também questões sociais que ele também já ressaltou, elas trazem consequências psicológicas muito evidentes e muito determinantes para o sucesso dessa dieta. Uma dessas mudanças, que é comum, é um estado fisiológico que faz todo sentido, na verdade, evolutivamente falando. Porque se você está perdendo gordura, está perdendo suas reservas, que poderiam garantir a sua sobrevivência, num ritmo muito grande, talvez, uma pessoa fazendo uma dieta mais restrita, exageradamente restrita, a tendência é que o organismo entre num estado de maior tensão, num estado de maior alerta. Você observa que as pessoas tendem a exibir, é comum que as pessoas exibam maior nível de afeto negativo, colocar de forma abrangente afeto negativo, isso envolve irritação, ansiedade, apreensão como um todo, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir alcançar minha meta? Enfim, todas essas mudanças emocionais, elas são muito perigosas para alguém que está querendo se alimentar bem. A gente sabe, isso é um conhecimento científico muito sólido, que um dos principais antecedentes de compulsão alimentar, que é o calcanhar de Aquiles de muitas dietas, é o afeto negativo. É o principal antecedente psicológico conhecido. Então, quando a pessoa está tranquila, está bem, está de bom humor, está, em harmonia com a vida dela, é muito difícil de você observar alguém se envolvendo numa situação dessa, num comportamento de compulsão alimentar. Sim. Então, essas mudanças fisiológicas, elas predispõem a pessoa a mudanças emocionais que estão muito claramente ligadas à mudança comportamental, né? Da pessoa ter compulsão alimentar, da pessoa, enfim, exibir uma série de comportamentos que vão acabar auto-sabotando, né? Que vão acabar fazendo ela fugir da dieta de vez.
ou pelo menos de um jeito que vai quebrar com essa consistência que a gente estava falando, né, que é tão importante. Então, eu vou falar mais sobre compulsão alimentar, a gente pode falar mais daqui a pouco, mais detalhes sobre compulsão alimentar, porque é um assunto complexo, mas vamos dar uma olhada aqui no que a galera está falando. Vamos. Deixa eu dar uma pincelada. Vamos ver, Nossa, eu acho que eu tô muito atrasado. Deixa eu lá pra frente, peraí. Tá. Ah, não, já tô no último. Concordo do Fabrício. O Paulo falou que concorda. Tá tendo um bate-papo aqui, a galera tá trocando ideia. Tá. Deixa eu ver. Eu já quis pôr uma estratégia pessoal e adaptativa. Almoçar pela manhã, isso pode? É cultural comer o que comemos no almoço? Acho que você chamar uma coisa de almoço não faz essa alimentação ser mágico, especial. Sim. É uma comida, é uma refeição. Aí a gente vai entrar no seguinte contexto, tá, André? Eu já quis... tá, Kelly, te respondendo. O que acontece, tá? Eu tive esse insight, essa discussão com uma bióloga recentemente, bem interessante. O que a gente já sabe sobre dietas, tá? Por incrível que pareça, do pouco que a gente sabe. Quem fala que sabe tudo sobre dieta tá mentindo, porque, meu Deus, é a coisa mais, assim como a psicologia, é a coisa mais complexa, que é uma das coisas mais complexas que tem. Que nem... não faz muitas décadas que foi extinto o eletrochoque, por exemplo. Nem sei há quantas anos essa discussão, mas, né, então... Não está extinto. Enfim, não é uma coisa que eu entenda, mas para tu ter uma ideia de como é uma coisa muito dinâmico, né? Muito dinâmico, tá? Tem a história do ovo também. O ovo podia, não pode, agora pode. Clássico, Mas parece que o consenso já foi atingido, né? O ovo é saudável, faz bem. Colesterol alimentar não tem uma influência tão... mas enfim, e o que a gente sabe, Kelly, é que as dietas por si só, intervenções dietéticas como jejum, low carb, low fat, dada as suas peculiaridades com relação principalmente a comportamento, elas todas vão chegar no mesmo fim quando se trata de perda de peso. Todas vão chegar no mesmo fim em questão de proporção. Elas tendem a promover um emagrecimento bem semelhante. O que difere entre elas, desde que o balanço energético seja semelhante, né? Um jejum, por exemplo, como tu vai pular refeições, possivelmente tu vai acabar comendo menos, né? O que difere entre elas, usualmente vai ser a tua adesão à dieta. Por isso que a gente entra numa questão de comportamento. Por exemplo... Ô Fabrício, rapidão, desculpe te interromper, mas é porque tem uma coisa que eu queria falar sobre isso que você acabou de dizer. Tá. É melhor você fazer uma dieta boa o ano todo do que a melhor dieta do mundo e não sustentar. Exatamente. Não, total, eu compartilho total desse pensamento. Então eu sempre pergunto para os meus pacientes, qual é o sentido de uma abordagem com jejum na tua vida? É uma coisa que tu pretende fazer? Te lembro que eu falei lá no início da live, no início da consulta, né, que eu estava com o meu paciente. Emagrecimento, perda de peso, né, com relação à saúde, está muito mais envolvida com quanto tempo tu consegue manter essa perda de peso, então tu precisa visualizar isso. Ao mesmo ponto, a discussão sobre ciclos circadianos e tal, o jejum... Dá para trabalhar com ele de algumas formas, mas a ideia do jejum que fazem não é bem essa que praticam, tá? Por exemplo, jejum não é tu ir comer uma refeição à meia-noite, se acordar 1h e comer outra refeição. Isso aí não é o jejum propriamente dito, respeitando o ciclo circadiano, né? Sendo da maneira mais inteligente possível, vamos dizer assim. Perfeito. Eu li os comentários de uma galera aqui, por exemplo, né? Teve uma pessoa que comentou aqui que a gordura é queimada mais rápido do que o carboidrato, é queimada de forma mais lenta do que o carboidrato. Faz sentido isso, Fabrício? Não sei. Como assim? Tipo, em que sentido? Eu achei. Ele falou exatamente isso. Que, oxidada, no sentido de metabolizado? É mais difícil, é mais lento você queimar gordura do que carboidrato. Na verdade, depende do contexto todo da dieta em si, da disposição de macronutriente.
mas a gente sabe que, por exemplo, nos fatores de Atwater lá, tipo, oxidar carboidrato, tá? Tu vai gerar uma energia X. Oxidar, metabolizar gordura, tu vai gerar uma energia X. A gente sabe que, por exemplo, uma grama de gordura, de lipídio, tem 9 calorias, enquanto uma grama, isso é básico de fisiologia e tal, uma grama de carboidrato vai ter 4 quilocalorias. É por isso que no início, lá de quando se começou a se trabalhar dentro do processo de emagrecimento, né, começou a ser mais exponencial a obesidade no mundo, se trabalhava muito com dietas low fat, que a gente chama, em vez de low carb, porque a gordura é um macronutriente mais calórico, tá? Com relação, se a pergunta da pessoa for com relação à termogênese induzida pela dieta, a gente sabe que a proteína seria, assim, um macronutriente que a gente custa mais para metabolizar, tá? Acho que a questão dela era essa, acho que era isso que ela estava falando. Não sei se foi nesse sentido, mas fora isso é muito semelhante carboidrato e lipídio nesse sentido é muito semelhante, tá? A proteína que tem uma diferença maior. A questão é só que uma é mais calórica do que a outra. A questão é que tanto que, por exemplo, quando a gente vai pegar um estudo que compara dietas, uma das primeiras coisas que o nutricionista clínico tem que fazer para dizer assim, essa dieta foi melhor que essa. Tá, peraí, olha as proteínas da dieta. Normalmente tu vai ver que uma estava mais favorecida de proteína do que a outra. Isso aí não é justo na hora de comparar uma dieta, né? Que a proteína seria um macronutriente. Desculpa, o Paulo perguntou aqui, há estudos sobre a eficiência do jejum intermitente? Sim. Tem vários trabalhos com eficiência de jejum intermitente, porém, esses trabalhos eles apontam para o seguinte, parece que essa eficiência do jejum está mais relacionada a uma coisa que a gente já sabe há anos, né? Que é restrição calórica. A gente sabe que restringir calorias, ou seja, tu gasta X calorias por dia X calorias por dia teu gasto energético. Tu consumir menos do que isso tem relação com melhora de marcadores de saúde geral, né? Mas o que acontece? Tu faz jejum, o indivíduo que comia 5.000 calorias com 5 refeições no dia, se ele fizer uma refeição ou 2 refeições no dia, possivelmente ele não vai conseguir atingir essas calorias. Então o jejum ele tem muito mais relação com restrição energética por si só, tá? Tem alguns trabalhos com ratos, por exemplo, que quando se usava o jejum intermitente, mesmo tendo uma quantidade energética, né, se via que o jejum, respeitando o ciclo circadiano, que nem eu falei, tinha sim benefícios, né, mas ainda não existe um consenso sobre isso, tá? Não existe um consenso sobre isso. Aparentemente, o que dá esse benefício do jejum é fazer restrição energética. Possivelmente somente fazer um jejum, tá? Sem diminuir a quantidade de calorias que tu ingere, não vai te trazer benefício adicional. O que importa na grande maioria das vezes é isso, né, Fabrício? Sim. É a questão calórica, independentemente de outros fatores, tem fatores que afetam, mas esse é o principal, né? Muita gente, quando a gente fala isso, né, sobre restrição calórica, caloria, etc., a galera tenta, às vezes, difundir a ideia contrária, que é assim, então ele disse que só calorias importam. Não é isso que eu tô falando, tá? Com certeza não é isso que eu tô falando. Aqui costumam fazer muito isso para tentar dissuadir, assim, quem não concorda. Não é isso que eu tô falando. Para a saúde tem um peso, tu consumir calorias vindo mais de glicose ou frutose, para hormônios tem um peso, tu consumir mais calorias vindo também de glicose ou frutose, de lipídio ou proteína, todo esse arranjo global que o nutricionista vai fazer tem diferença. Mas quando a gente fala de perda de peso, a gente tem que partir do princípio de termodinâmica ali, né? Que é balanço energético. Mas aí você tem os outros fatores também que são levados em conta pelo nutricionista, né? Sim. Perfeito. Tem um comentário aqui da Malusk3. Ela falou assim: essa quarentena está sendo muito nociva, pois ressignificam esse tempo para perder peso, fazer tudo que não fazíamos o ano todo, e essa pressão gera mais ansiedade. E por fim comemos pessimamente. Tem um dado que foi publicado recentemente, mostrando que os brasileiros, durante esse período agora da quarentena, estão... Bom, a pesquisa mostra vários dados, mas o que importa aqui pra gente é isso que eu vou citar agora. Estão comendo mais e, ironicamente, se sentindo mais saudáveis. Sim, curioso isso, né? Curioso, né? Curioso. Pois é. É um dado curioso. E assim, o fato é que a gente não sabe muito bem
quais são os impactos da quarentena na saúde mental e nos comportamentos alimentares, porque isso está acontecendo agora. Tem alguns levantamentos que estão fazendo já, que estão divulgando, mas ainda é muito, muito cedo. A gente vai entender. Pode falar, Fabrício. Um paciente meu agora mesmo, até só fazendo um adendo, uma menina perguntou se ia ficar salva a live. A gente vê. Fica. Tá, tranquilo, porque deu aquela travadinha ali no início. Tá, qualquer coisa. Se der um problema técnico, aí não vai dar para salvar, porque não vai dar para salvar, mas vai estar tudo salvo. Aconteceu várias coisas curiosas com muitos pacientes meus, né? Por incrível que pareça, a maior parte deles perdeu peso. Eu, assim, tentei associar isso, porque eu consegui avaliar individualmente cada um, eu associei muito isso ao fator. Muitos dos meus pacientes são psicólogos, enfermeiros, médicos, eles trabalham muito, tá? Eles trabalham muito. Saúde, hein? Eles trabalham muito. Ficando em casa, eles não tiveram tanto, por incrível que pareça, o fator ansiedade. Por incrível que pareça, eles não tiveram tanto isso com relação a estresse, trabalho, etc. E na maior parte do tempo eles me apresentaram uma menor ingestão energética. Eles estavam tranquilos, não tinham ingestão de alimentos muito calóricos, etc. Foi o que eu vi. Alguns casos, por exemplo, o paciente que eu atendi agora, meia hora atrás, ele já perdeu, eu acho que uns 25 quilos, tá? E na quarentena, durante 2 meses aí, ele perdeu 3 quilos e pouco, tá? Eu senti que ele ficou um pouco frustrado com isso, né? Só que eu apresentei para ele, nós estamos lidando com circunstâncias excepcionais, né? Dentro das circunstâncias que foram oferecidas, eu acho que foi uma coisa muito boa. Essa perda de peso que ele teve foi uma coisa muito boa, entendeu? Agora, eu não percebo tanto isso. A menina, não sei o nome dela porque tá Neira, não, a Maluski, né? Eu não percebo tanto isso, eu percebo muito pelo contrário. Não estou pegando nenhum dado científico, estou vendo do que eu observo aqui. Experiência profissional. Eu percebo mais a galera, no geral, utilizando a quarentena como uma fuga, entre aspas, para fazer tudo que não fez o ano inteiro. Dormir muito, comer muito, não se exercitar. O que eu percebo, talvez eu esteja errado, tá? E aí, considerando aquilo que a gente estava falando antes sobre quais são os principais antecedentes psicológicos da compulsão alimentar, a quarentena está oferecendo tudo que quase é possível oferecer para maximizar isso, para maximizar todos esses antecedentes, que são, como eu citei agora há pouco, né, principalmente afeto negativo, mas algumas outras coisas que também estão ligadas fortemente aí como motivadoras mais imediatas da compulsão alimentar, sentimentos de tédio fortíssimos para muita gente agora. Sim, eu sinto isso. Então, acho que todo mundo está sentindo em algum momento, né? Por tá ficando muito em casa. Claro, tirando quem está trabalhando aí nos serviços essenciais. Vai ser bem curioso entender depois qual foi o impacto disso, né? Em aspectos sociais, fisiológicos, né? Econômico a gente já sabe que deu problema. Vai ser terrível. Está sendo terrível e vai ser pior ainda. Tem uma coisa que a gente realmente quer incentivar aqui nessa live, que é incentivar as pessoas a terem estilos de vida mais saudáveis. Que qualquer profissional da saúde que tem um compromisso em promover saúde, como é o nosso caso, vai querer promover isso. Então, realmente, estamos interessados em promover saúde. Se isso está ligado a emagrecimento ou não, depende de cada pessoa, depende de cada situação, e aí por aí vai, né? Porque tem fatores individuais nessa história toda. Não dá pra gente ficar generalizando nada aqui, né? Sim, perfeito. Nesse sentido, perfeito. Pelo menos, não dá para generalizar. Sim. A galera tá falando que tá difícil se alimentar bem na quarentena. A galera tá tendo problemas de sono. Teve uma moça que falou o que aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar. Teve uma moça que falou que tá comendo... A Né falou que tá comendo mal, muito mal. Nem tá respeitando a intolerância à lactose. Ixi, né? Aí nutricionista uma pergunta. Eu tenho intolerância à lactose barra pesada mesmo. E aí, te pergunto o seguinte, o que acontece com o indivíduo que tem uma compulsão alimentar, por exemplo, come uma barra de chocolate inteira em 20 segundos, sei lá, 15 segundos, come muito rápido, assim, engole a barra de chocolate. Mas ela tem intolerância à lactose, e aí ela vai ter uma diarreia.
E aí, pode? Então, aí a gente vai entrar numa coisa que eu falo bastante ali no meu Instagram, né? Hoje eu até falei, a galera usou isso para conversar comigo depois. Então, leite, tá? Para pessoas saudáveis, teoricamente não vai trazer problemas, como, por exemplo, resposta inflamatória. Muito pelo contrário, tá? Esse é um mito, né? Esse é um mito que as pessoas difundem bastante. Mas, Fabrício, eu tenho intolerância à lactose. Bom, aí nós estamos falando de outra situação. Ficar consumindo lactose para uma pessoa que tem intolerância à lactose vai gerar certo grau de inflamação. Tanto que uma das respostas é tu ter diarreia, né? Não é interessante. Não é interessante. Tá? Não, desculpa, deixa eu corrigir o que eu estava querendo dizer. Porque, na verdade, a minha pergunta é mais específica. Tipo assim, a pessoa tem intolerância à lactose, ela vai lá e tem um episódio de compulsão alimentar, come chocolate pra caramba. Tá. E aí ela vai ter diarreia. Se for muito forte, como a minha, assim, vai ser bem rápido. Então, o fato da pessoa ter comido aquela quantidade altíssima de caloria e ter tido a diarreia, é como se essa caloria nunca tivesse entrado para o cálculo de consumo calórico. É isso que eu queria te perguntar, entendeu? Não, na verdade alguma coisa tu vai absorver, sim. Não, tanto Absorve. que... Sim, cara, se tu pensar... e a gente estuda isso com processos purgativos, né? As nossas duas áreas, né? Tipo, uma bulimia, por exemplo, que pode ser até induzida por laxantes, tá? Mas isso, certo grau de absorção tu vai ter, sim. Então, não é a mesma coisa que tu ter. Não é um atalho que as pessoas podem seguir. Não, nunca. Isso é bem interessante, até vai trazer um ponto que eu gostaria de fazer uma observação. Nós vamos falar sobre vários assuntos nessa live, vai ficar bom pra galera. Muita gente me pergunta no consultório o seguinte, tá? E aí, até por conversa que eu tive com um psicólogo, a gente sabe que não é a melhor maneira. Compensar extravagâncias na alimentação. A primeira coisa que eu oriento é não fazer. Primeiro porque a gente precisa de uma constância. É o que eu falei. Tipo, cara, errou no outro dia, errou no dia anterior, esquece, parte para outro dia e volta para a constância, tá? E compensar isso, seja por exercício, seja por comer menos no outro dia, no meu ponto de vista, com relação a comportamento, não é a melhor coisa que se pode fazer, tá? No meu ponto de vista. Então é uma coisa que eu não oriento a galera a fazer. Porque se tu for pensar bem cru, assim, bem cru, é muito parecido com um processo bulímico, né? Se tu trabalhar com compensações. Pensando de uma maneira bem crua, lógico. Ele é uma forma de fazer isso, né? É uma das formas de fazer isso. Sim. A galera falou sobre o sono, né? O sono a gente tem a seguinte situação, tá? O sono pode interferir no processo. Se tu está pensando em perda de peso, tá? Ele pode interferir de maneira direta e indireta. Direta com relação a alguns hormônios que estão relacionados com fome, por exemplo, a gente sabe que leptina dá alguma alterada se o teu sono está muito prejudicado. E indiretamente, por exemplo, se tu dorme pouco, se o teu sono está afetado, dorme tarde, acorda cedo, né, tu vai ter menos disposição ao longo do dia, consequentemente tu vai ter um gasto energético diminuído porque tu vai te movimentar menos. Vai ter uma tendência menor a praticar exercícios, sim, o que pode prejudicar o seu sono, o que pode alterar o seu comportamento alimentar e por aí vai, né? É um loop. Exato. Perfeito. Exato. Perfeito. Pode falar, Fabrício. Alguém tinha me feito uma outra pergunta que eu achei muito interessante aqui. Como ganhar peso de maneira saudável? Como engordar de maneira saudável? Sim, isso existe. Eu trabalho com vários pacientes que procuram isso, porque como eu estava falando desde o começo, não é interessante se manter com sobrepeso, pensando em saúde, mas também não é interessante uma magreza excessiva pensando em saúde, né? Então sim, dá para trabalhar com ganho de peso de uma maneira saudável. Uma das coisas que a gente tem que ter como consciência eu poderia te fazer ganhar peso comendo lasanha e chocolate o dia inteiro, mas isso do ponto de vista de saúde não é interessante. Então a gente sempre tenta ajustar com alimentos que a gente tem como usar numa abordagem mais saudável, vamos dizer assim, mas que tem uma densidade energética um pouco maior. Alimentos clássicos que eu posso citar nesse sentido, assim, carnes vermelhas, iogurtes e lácteos integrais, mel,
aveia, macarrão, são alimentos que eu costumo trabalhar mais quando a gente está falando de ganho de peso mais saudável. Agora, para essa pessoa que falou sobre ganho de peso de forma saudável, que é uma pergunta bem genérica, olha, eu acho que a principal resposta que eu daria para uma pessoa que me perguntasse isso é procurar um profissional para montar um plano alimentar, certeza, porque não tem uma solução generalista para qualquer pessoa. Você vai ter que ver as particularidades do organismo da pessoa, as demandas da pessoa e montar um plano alimentar para ela, né? Não é isso, Fabrício? Sim, perfeito. Aí teve outra pergunta também, eu estou acompanhando aqui. Qual a relação entre acne e lactose? Porque eu estava falando sobre o leite, tá? Isso. Se a gente está falando do intolerante à lactose, não é interessante que ele fique consumindo a lactose, tá? Exclui essa parte, vamos falar de pessoas saudáveis. Existem alguns trabalhos que tentam mostrar essa associação, mas isso, na verdade, é uma confusão no sentido assim, ó. Normalmente, um dos trabalhos que mais se usa para isso, eu me esqueci do título de quem é o autor, mas ele é um trabalho norueguês, onde tu vai ver que a análise da lactose, falando, não, leite e espinha tem total relação. Tu vai observar o seguinte, os caras estavam trabalhando com adolescentes, e não teve controle da ingesta alimentar por outros lados. Por exemplo, o que os guris consumiam de gordura, de carboidrato simples, de açúcar. Então, a gente sabe que, por exemplo, ficar mesclando, por isso que se fala muito chocolate da acne, não é interessante tu ficar consumindo muita gordura e carboidrato simples numa dieta, né? Isso pode ter relação, mas a lactose em si é meio confuso isso, não tem essa relação não. Perfeito, perfeito. Fabrício, eu queria aproveitar que eu vi um comentário aqui da Ner. Ela falou assim: sou essa pessoa que come chocolate sem poder. Queria usar isso como ponto de partida. Boa! Para a gente começar a falar um pouco mais dessa questão complicada que é a compulsão alimentar. Queria falar um pouco sobre isso. E daqui a pouco, pessoal, vocês podem ir mandando pergunta aí, que daqui a pouco a gente olha quais são as dúvidas de vocês sobre compulsão alimentar. Então vamos lá, compulsão alimentar. Eu não vou agora, eu vou fazer algumas observações, eu não vou diferenciar agora compulsão alimentar do transtorno de compulsão alimentar, beleza? Tá. Porque beleza. A parte comportamental vai ser semelhante, o que vai modificar é a intensidade, a gravidade. Sim, episódios compulsivos, às vezes. Tem muita gente que chega no meu consultório dizendo, eu tenho compulsão. Tá, mas quem te diagnosticou com isso? Eu sei que eu tenho. Não, calma, não funciona assim. O troço não funciona assim. Mas vamos lá. Tudo bem que assim, tudo bem que a pessoa, ninguém é obrigado a ser formado em psiquiatria, em psicologia para fazer um discernimento adequado. A gente entende isso, mas de fato não é bom se autodiagnosticar. Agora, para um nutricionista que está recebendo a pessoa, já escutar isso da pessoa, tá, não sei se a pessoa tem transtorno de compulsão alimentar, mas eu sei que tem algum problema ligado a comportamento alimentar. Vamos ver isso mais a fundo. A sensação de fome. Exato. Mas então, vamos lá então, sobre essa questão da compulsão. A gente estava falando aqui que o emagrecimento gera mudanças fisiológicas, comportamentais e, consequentemente, também sociais. Então, a pessoa se modifica quando ela entra num processo mais duradouro de emagrecimento. Eu não estou falando de uma pessoa que emagreceu de um dia para o outro, mas de uma pessoa que está emagrecendo ao longo de vários dias, que está fazendo uma dieta restritiva, que está fazendo um processo mesmo, uma tentativa intencional de emagrecer. Beleza. Tudo isso vai aumentar a probabilidade da pessoa se engajar no que a gente chama de compulsão alimentar. E o que é a compulsão alimentar? É uma situação, a gente chama de episódio de compulsão alimentar, quando a pessoa come uma quantidade de comida muito maior do que é comum para pessoas que vivem naquela cultura dela. Então ela está exibindo um comportamento muito atípico. Tanto atípico para os padrões dela, quanto para o padrão das pessoas como um todo naquela cultura. Então tem essa questão também, que depende muito do contexto. Então, se eu estou no aniversário do meu sobrinho, e eu como mais do que o normal, eu como várias fatias de bolo, eu como, enfim, eu tenho uma ingestão calórica muito alta, isso, via de regra, não vai ser considerado um episódio de compulsão alimentar, porque tem um contexto que te permite entender o comportamento da pessoa como não sendo tão atípico. Algo isolado. Assim. Exato, e ainda mais por ser uma coisa mais isolada. Ligado a um ritual que já se espera que as pessoas comam mais e tal. Tipo, você está no rodízio de pizza,
Você vai comer muito mais do que o normal. Não quer dizer que a pessoa está tendo um episódio de compulsão alimentar. Enfim. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. E aí, se a gente começar a entrar agora nos pormenores, tem várias questõezinhas sobre a compulsão alimentar. Então, por exemplo, você tem a questão da ingestão acima do normal, né, de comida. Beleza. Outra questão que é importante. A pessoa, via de regra, quando está vivenciando um episódio de compulsão alimentar, ela tem dificuldade de controlar o comportamento dela. Ela tem uma dificuldade muito grande de parar. Ela não, é muito comum um relato de não conseguir parar. De pessoa, até vomitar. Tipo, a pessoa come tanto, de uma vez só, num intervalo de tempo às vezes tão curto, que ela fica estufada e ela pode chegar a esse ponto que o Fabrício citou, de vomitar, sim, ou de ficar passando mal, mesmo que não vomite, de ficar passando mal, de ter azia, de ter indigestão, refluxo, enfim, de ter uma série de consequências negativas porque ela simplesmente não conseguiu parar. Ela ficou descontrolada. E uma outra parte também que é comum, que aí já está mais próximo do que a gente costuma chamar de transtorno, que é que depois dela passar por isso tudo, ela não satisfeita em ter passado por uma experiência horrível, opa, bati aqui no tripé, ela tende a repetir isso por muito tempo. Isso é o que costuma acontecer já num transtorno de compulsão alimentar. Então a pessoa ela vai ter episódios de compulsão alimentar pelo menos um por semana por pelo menos 3 meses. Esse é o padrão do DSM. É o padrão adotado no DSM para classificar. É um dos critérios, né? É o critério de gravidade, digamos assim. Então a pessoa tem que ter episódios regulares e durante um bom tempo, durante 3 meses, por exemplo. É o padrão mínimo, né? Se for abaixo disso, já não dá para a gente concluir que é uma compulsão. Que é um transtorno, né, de compulsão alimentar. A compulsão, o episódio de compulsão alimentar, ele ocorre nessas situações, né? A pessoa está lá, ela come uma lasanha inteira, ela está lá e ela come várias barras de chocolate. A compulsão por si só não quer dizer que a pessoa tem um transtorno. Agora, conforme isso vai se tornando frequente, né? Toda semana, às vezes a pessoa não tem só um episódio por semana, ela pode ter 2, 3, 4, 10, 20, e isso vai determinar a gravidade da situação que a pessoa está vivenciando. É comum que a pessoa, depois da compulsão, ela sinta culpa, ela se sinta mal com ela mesma, se sinta impotente, né? Porque ela realmente não conseguiu controlar o comportamento dela. Não teve controle sobre aquilo. Esse é um sentimento horrível, quando você se sente não é capaz de controlar a si mesmo, né? Pra muita gente. Sim. Então, então esses são alguns pontos gerais sobre compulsão alimentar. Daria para detalhar mais, porque tem pormenores do tipo como o tempo que a pessoa levou para comer, a quantidade de coisas que ela comeu. Não tem necessariamente alguma coisa ligada ao tipo de comida, tá? Isso é uma dúvida que algumas pessoas têm. Do tipo, boa. É só quando é doce. Com chocolate. Isso aí. Boa. E não tem isso. Tipo, isso não é um dado. Não existe esse dado. O dado, na verdade, é que a compulsão ela pode ser em relação a qualquer alimento que a pessoa tem disponível. Sim. Ou pelas preferências pessoais, que pode ser doce, pode ser salgado. Sim. Mas enfim, isso varia bastante. Se bate muito nessa tecla, até é engraçado, né? A galera fala sobre vício com relação à comida. Isso já tá, né? É uma situação que a gente sabe, sim, alguns alimentos são mais palatáveis do que outros. Isso é uma coisa comum de acontecer, mas acredito que tu compartilhe dessa opinião. O termo vício em comida é muito complicado de se trabalhar com um termo nesse sentido, né? O próprio termo vício em si, a gente já fica muito... esses dias eu respondi um paciente dessa forma, eu acho que ele captou minha mensagem. Eu falei assim, cara, tu já pensou em vender o sofá da casa da tua mãe pra comprar um pudim? Então o vício não é tão simples assim da gente determinar vício em comida, né, velho? É um negócio mais complicado mesmo de falar. O burro, o apelido dele é burro, tá, gente? Não tô chamando ele de burro, não. Burro 2020. Ele falou assim, que fatores estão ligados ao psicológico. Acho que ele quis dizer assim, que fatores psicológicos podem levar a refletir a compulsão alimentar. Burra, não sei se você estava aqui desde antes no início da live, mas a gente já falou sobre os principais fatores psicológicos que motivam a compulsão alimentar, tá? E aí, só para recapitular rápido aqui, afeto negativo, isso pode estar relacionado à ansiedade, pode estar relacionado a tédio, a estresse,
Esse era um fator que eu não falei muito ainda, mas o estresse também é um fator que motiva. E um outro fator é estresse interpessoal, que significa o quê? Qualquer tipo de conflito que você vivencie com outras pessoas, seja alguém com quem você vive em casa, seja no seu trabalho, seja na rua, esse tipo de situação estressante, no qual você se sente rejeitado por alguém, é muito frequentemente relatado como um antecedente de episódios de compulsão alimentar. Então, de modo geral, o estresse, né? Mas é bem comum que o estresse tenha essa origem social, porque a psicologia é bem interessante. E aí, fazendo uma observação com a minha área, o estresse pode ter relação com a comida também. Né? O estresse pode ser caracterizado por essa pressão social e até do profissional em questão com relação ao indivíduo emagrecer. Né? Ao corpo da pessoa também. Exatamente. Então, é uma situação... Bom, a gente falou isso em muitos momentos aqui na live, é uma situação muito mais abrangente do que só tirar comida, colocar comida, perder peso, ganhar peso. Exato. Então vai muito além. E a questão corporal também é muito importante, porque, como a gente estava falando desde o início da live, a pressão para emagrecimento, a pressão que as pessoas recebem de todos os lados, gera uma dificuldade de aceitação do próprio corpo. Sim. E às vezes a pessoa ela tem acúmulo de gordura no corpo que não se caracterizaria nem de perto como obesidade, mas a pessoa tem uma... por exemplo, os falsos magros, os clássicos falsos magros, né, que são pessoas que parecem magras, mas têm uma quantidade de acúmulo de gordura elevado. Essas pessoas podem sentir dificuldade de aceitar o próprio corpo, mesmo que esse índice corporal e os seus hábitos alimentares não estejam prejudicando a sua saúde de forma grave. E aí você tem um problema, né? Você tem um problema porque a pessoa vai vivenciar estresse ligado ao próprio corpo. É uma coisa que a gente tem o nosso corpo, né? Não dá para trocar o corpo. Mesmo, e eu costumo observar muito isso, né? De certa forma é até preocupante, mesmo que aquela pessoa tenha evolução no sentido estético, né? Ela ainda assim não vai estar satisfeita com aquilo. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, porque daí aí a gente percebe que é muito mais uma relação de influência sociocultural do que uma influência da pessoal. Do que uma preferência pessoal. Por isso que quando a pessoa está motivada pelo fator saúde, para mim é muito melhor, muito mais tranquilo de trabalhar. E normalmente se a gente pegar exemplos assim, eu ia dizer longe, mas na história da humanidade não é tão longe. Se a gente pegar a Idade Média, por exemplo, não era bonito os corpos que a gente procura ter hoje, né? Que a sociedade em si instiga que se tenha hoje. Por exemplo, os padrões de beleza eram outros, né? Os padrões ideais. Sim. E aí aí começa a ter uma... como é que eu posso relatar isso? Começa a ter uma divergência entre situações que é a seguinte, o que aconteceu, por exemplo, quando tu postou a foto da live ali. A ideia aqui é falar sobre situações que possam vir a promover saúde, né? Por exemplo, ter sobrepeso não é interessante. Tá? Ter sobrepeso não é interessante do ponto de vista de saúde. Agora, se aquela pessoa está se sentindo bem com o seu aspecto físico, não existe uma motivação pessoal do nutricionista em estimular aquilo, entendeu? Estimular com que aquela pessoa perca peso. Não, tu tem que mostrar para ela vias de como ela se tornar mais saudável. E isso pode ser com alimentação, e não com padrão quilos, padrão gordura corporal. Pode ser assim, ó, se a pessoa chegar para mim, e também é uma coisa que eu acho muito mais relevante do que se basear num corpo que tu quer chegar, se a pessoa chegar para mim e dizer assim, Fabrício, eu estou muito melhor do que na semana passada. Aqueles 2 litros de refrigerante que eu tomei, essa semana eu tomei 500 ml. Isso para mim é uma coisa muito mais interessante do que se basear numa estética unicamente, né? Ter como parâmetro um padrão estético, né? Culturalmente estabelecido. E Fabrício, eu queria aproveitar uma coisa que você citou antes, só para fazer esse outro contraponto, que é o seguinte, o foco muito grande no corpo, como parâmetro para dizer se a pessoa, enfim, né, ela está do jeito ideal ou não, está magra ou não, e isso pode ser visto como ideal ou não, pode ser um inimigo da saúde quando a pessoa se torna obsessiva com relação a isso. Então, em busca da barriga trincada, do shape, a pessoa pode
abrir mão da sua saúde e se envolver tanto com comportamentos alimentares quanto com outros comportamentos, não necessariamente alimentares, que botam a saúde dela em risco, não é isso? Pessoas que são obsessivas pelo corpo delas, né? Obsessivas pela magreza, pela definição, por aí vai. E aí é muito engraçado, né? Porque aí entra mais num contexto de hipocrisia do que busca pela saúde. Tipo, a pessoa vai lá, posta um corpo que tu sabe que ela não chegou da maneira mais saudável possível, e aí se tu pensar em aspectos sociais, se eu sempre mexo isso com meus pacientes, olha, se a tua esposa chegar aqui e me disser que tu tá levando uma balancinha para pesar no churrasco de família, não sei se eu vou achar isso muito interessante, entendeu? Vai ser uma coisa muito mais estressante no aspecto social do que qualquer outra coisa. E, cara, a gente sabe muito, o social tem total influência no nosso estilo de vida, entendeu? Não adianta eu sonhar que eu vou fazer uma pessoa que trabalha 12 horas por dia simplesmente abdicar de tudo para seguir um planejamento que eu vou passar para ela, entendeu? O perfeito, não? Esse planejamento é maravilhoso, é só você seguir. E você vai no contexto da pessoa e não é muito difícil. Sim. Ô Fabrício, eu queria que você comentasse só alguma coisa, se você tiver algum relato para trazer aí da sua experiência, quanto a essa questão da obsessão pela magreza, o uso de procedimentos que botam a saúde da pessoa realmente em risco, como termogênico, termogênico assim, né? Bem entre aspas, mas uso de diuréticos, laxantes. O que você pensa sobre essa questão aí? Isso eu acho que vai chegar nesse ponto. A não ser que haja um contexto, tipo assim, o cara é um fisiculturista e está usando diurético para competir, tirando contextos desse tipo, é uma coisa que costuma indicar um problema, né? Costuma indicar um excesso, talvez. É um comportamento que beira a obsessão, né? Isso acho que é uma coisa bem pontual. E que nem tu falou, termogênico eu entendi, no sentido de, por exemplo... termogênico não é fatal, as pessoas tomam café todo dia e não morrem. Sim, um estimulante além do que seria num nível de recomendação que beira a saúde, né? Eu entendi o teu ponto. E fica muito difícil combater isso quando existem, inclusive, nutricionistas, né? E aí eu estou falando da minha profissão, né? Que acham interessante tu consumir um diurético porque tu tá se sentindo inchada e visando um aspecto corporal, tu quer melhorar, vai lá e consome um diurético. E aí você faz uma mudança artificial no corpo, né? Tipo assim, desidrata o corpo para parecer que ele é mais magro, mas na verdade a gordura não sai de lá só uma coisa diurético, né? Exatamente. Ou fica muito difícil também quando um outro profissional da área da saúde vai lá e trabalha com o uso de esteroides no paciente, alegando que é modulação hormonal, por exemplo. Como assim? Ou reposição? Comum, né? Que é muito comum. Pô, como assim reposição? Um rapaz de 20 anos vai precisar repor hormônio se tá tudo ok com os outros? Não, isso não existe, entendeu? É puramente por um padrão estético. E aí fica muito difícil, né, rebater isso. Aí você junta a vontade do paciente de se engajar nesse tipo de tratamento com a vontade do preparador, do nutricionista, do médico que está atendendo essa pessoa em promover esse tipo de coisa, e aí é isso, as pessoas se engajam em tratamentos que não eram nem necessários, muitas vezes. Sim. Não eram nem justificáveis. Na maior parte das vezes também tende a dar problema. O que a gente sabe é que muitos desses... O que acontece, né, André? Que nem nós estávamos falando lá no começo. A própria preocupação com a obesidade ou excesso de peso, ela, dentro da história da humanidade, ela começou faz muito pouco tempo, né? Então a gente ainda não sabe, por exemplo, o que a galera que hoje tem 30 anos, às vezes 40 anos, o que vai ser daqui 30 anos se ela fez uso de testosterona quando não precisava? Se ela fez abuso de diuréticos para ir para a praia? A gente não sabe ainda muito isso. Quais são as consequências de longo prazo? Quais são as consequências? Tem noção disso ainda tão boa. Né? É isso que você tá falando, né? É exatamente isso. E aqui só
uma pergunta que me chamou a atenção sobre a melhor dieta, né? Acho que foi Adoro essas perguntas. a Karine, a Kelly Karine. Então, a melhor dieta, primeiro que é aquela que tu vai fazer. É a que tu vai fazer, tá? Primeiro, tá? Mas a gente tem alguns dados bem legais, assim, sobre dietas que tem mais adesão, etc. Mediterrânea é uma que tem uma boa aplicabilidade, assim, a gente costuma ver resultados bem legais. Até tem um site, o S-News, que ele trabalha com ranqueamento de dietas por especialistas e tal, e eles falam sobre... a dieta do Mediterrâneo, ela fica sempre no topo, assim, no top one, com relação a melhora de saúde geral, e faz tempo que acontece isso, e também a perda de peso, porque a adesão da galera tende a ser bem grande, assim. E Fabrício, tem uma coisa que a gente não falou até agora, de tão óbvio que é, mas como algumas pessoas estão assistindo aqui, a gente talvez estejam, sei lá, estejam no início ainda de entender o básico sobre esse assunto. Tô vendo algumas pessoas perguntando sobre dieta tal, dieta tal, dieta tal, que é essa coisa bem marqueteira da dieta. Via de regra, essas dietas muito assim, que se fazem de muito milagrosas, do tipo, é só você cortar o carboidrato, é só você cortar a gordura, é só você comer limão, tomar limão, é só você ficar exposto ao sol durante 2 horas do dia e não comer nada. Via de regra, essas dietas marqueteiras, elas são uma baita de uma cilada, elas fazem mal. Não é nem que elas não fazem bem, elas costumam fazer mal. Costumam fazer mal. Eu me lembro, teve um parente meu uma vez que se intoxicou com morango, né, velho? Que era uma dieta nova lá que tinha lançado. Mas enfim. Se intoxicou pelo excesso? Assim, cara, eu costumo trabalhar assim, se a dieta já vem com um nome, eu já fico meio... Peraí. Dieta do Fabrício de Grandes. Cara, não. Vamos ver o que as diretrizes trazem aqui. Se eu tiver que trabalhar com 30% de gordura para ti, eu vou trabalhar. Mas se eu tiver que trabalhar com 20%, eu também vou trabalhar. Entendeu? Se eu achar interessante, a galera fala muito sobre dieta cetogênica, por exemplo. Se eu achar interessante que exista uma aplicabilidade para ti daquele estilo de dieta, possivelmente eu vou trabalhar. Agora, obrigar alguém a usar algum estilo específico, eu fiz uma brincadeira esses tempos, numa live até a galera se matava rindo. Eu falei o seguinte, nutricionista que trabalha com um tipo de dieta só, pra mim é a mesma coisa que tu chegar num urologista e ele só atendeu o testículo esquerdo. Entendeu? Tipo, o cara não tem tudo. São dadas as armas ao nutricionista, né? Que é poder trabalhar com diferentes estilos de intervenção dietética. E aí tu vai lá e vai assumir só um planejamento e tu não foge daquilo, sendo que tu vai ter diferentes tipos de pessoas. Tu tem a possibilidade de individualizar o troço e tu acaba fazendo isso. Exato. Então, a dieta tem que ser preparada para o organismo específico da pessoa, para as demandas, a partir da demanda que a pessoa tem no contexto dela, e não uma coisa desse tipo milagrosa que é só todo mundo seguir esses passos mágicos aqui que vai todo mundo conseguir o que quer. Na verdade, é mais comum que, em vez de alcançar objetivos, essas dietas, o que elas promovem? Primeiro, uma saúde prejudicada durante o período em que a pessoa está aderindo àquela dieta. Posteriormente, elas vão eventualmente falhar, elas não vão dar conta de sustentar uma dieta que não foi personalizada para elas, não foi pensada de uma forma inteligente para elas. Isso vai gerar frustração, vai gerar sofrimento e vai gerar também uma repulsa maior da pessoa a depois tentar de novo melhorar a saúde dela. Eu recebo paciente manhã e tarde com raiva de nutricionista, com raiva de profissional que trabalha com dieta, seja médico ou nutricionista, né, com um endocrinologista, etc., quer dizer, que trabalha com emagrecimento. Por ter passado por diversos tipos e nenhum ter adiantado, vamos dizer assim. Aí, tem pacientes meus que alegam o seguinte: peraí, cara, tu passou chocolate pra mim, tu tá louco? E eu, cara, não, só um pouco. Tu comia chocolate 14 vezes na semana. Agora eu quero que tu consuma 3, 4 vezes. Vamos tentar moderar isso. Entende? Então a galera já vem com ideias ou tipo... Tu não tem ideia, André. Eu tive dificuldades de fazer paciente meu comer 2 colheres de sopa de arroz.
uma banana, porque achava Porque que estava convencido aquilo que carboidrato é um e veneno. aquilo ia te engordar, né? E aí a gente falou sobre gordofobia também, aí tem a carbofobia, né? Tipo, a galera tem uma aversão absurda ao consumo de carboidrato. Você vê que essas pré-concepções não embasadas cientificamente que as pessoas trazem Sim, para tentar modificar o corpo delas sim, são muito nocivas, porque sim, atrasam o progresso da pessoa, prejudicam a saúde da pessoa e, por gerar um sofrimento maior, acaba predispondo a pessoa também a outros fatores, como depressão, ansiedade, problemas mais graves, que podem ser desencadeados por conta de uma satisfação corporal, por conta sim, de uma alimentação mal sucedida e por aí vai, de um plano alimentar mal sucedido e por aí vai. sim, perfeito. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários da galera? Vamos. Ó, só sei que nada sei mesmo. Essa é uma fala Clássico. muito sábia, clássica. Porque há tanta discrepância de opinião de profissionais da área sobre dieta vegetariana? Essa divergência tem mais relação com crenças pessoais do profissional ou com pesquisas? Eita, pergunta difícil essa. Tá. Não, tranquilo. Depende. Jack Talamini, pode ser? Depende qual é o teu ponto de vista com relação a isso que tu perguntou. Qual seria essa discrepância? Seria se dietas vegetarianas são ruins, são boas, para quê? Só para eu ter uma ideia Eu do imagino que eu seja vou... isso. Assim, a gente pode esperar ela responder, mas eu Tá. acho bem provável que seja Vou ir essa questão, trazendo... porque tem alguns que dizem que a dieta vegetariana não vai ser boa porque ela não vai suprir os nutrientes. A qualidade da proteína vegetariana ou vegana, ela não se compara à proteína animal. Acho que é desse tipo de discussão que ela está vamos trazer para a teoria e para a prática, tá? Na teoria a gente sabe que tanto dietas vegetarianas quanto veganas, com ressalvas, lógico, de suplementação, em alguns casos com vitamina B12, vitamina D, né? Inclusive são recomendações de algumas entidades de saúde que é possível tu seguir uma dieta vegetariana, uma dieta vegana, inclusive para esportistas que não venha te trazer prejuízo na saúde, muito pelo contrário, a gente sabe que uma dieta vegetariana, principalmente, a gente consegue adequar facilmente a quantidade proteica, a gente consegue adequar facilmente a quantidade de vitamina B12, vitamina D, a gente consegue principalmente aumentar a ingesta de fibras daquela pessoa, né, o que é muito bom, é uma coisa muito interessante. Do outro ponto de vista também, aí existe uma guerra mais sociológica com relação a indivíduos que protegem uma dieta vegetariana, indivíduos que protegem uma dieta usualmente carnívora. Tá, aí isso aí é uma briga mais de ideologias, né? Por exemplo, eu já fiz durante um tempo dieta vegana e para minha saúde funcionou muito, mas não que eu estivesse, espero que ninguém interprete isso de uma maneira errada, mas não que eu estivesse pensando única e exclusivamente com relação à proteção de animais, etc. Né? A gente sabe também que existe uma alegação, por exemplo, que dietas carnívoras podem ter um marcador um marcador inflamatório maior. Isso também não procede quando são organizadas a composição de macronutrientes, calorias da dieta, lógico. Assim como não é interessante tu comer carne o dia inteiro, não é interessante tu comer 3 kg de brócolis. Não é uma coisa, a gente tem que... muita gente me critica por causa disso ele só pensa em equilíbrio. Equilíbrio, sim, lógico, né? A coisa é basicamente... Que coisa terrível! É basicamente para o que nós nascemos, né? E aí a gente entra nesse ponto, Jack. Um profissional já me disse que eu seria deficiente. O outro recomendou totalmente. Tu não encontrou um que soube adequar as duas coisas. Né? Tipo, eu não vou obrigar o meu paciente que tem uma base carnívora a ser vegano e eu não vou obrigar o meu paciente vegano a ser carnívoro. Eu vou trabalhar com as armas que foram dadas ao nutricionista. Por exemplo, adequar proteína, que é facilmente ajustada, principalmente se for ovolacto, então mais fácil ainda. Adequar a quantidade de vitamina B12, adequar a quantidade de vitamina D, de micronutrientes em geral, e isso é uma coisa bem assim, daí agora trazendo para a parte prática, eu sinceramente acho uma coisa bem fácil de fazer, assim, tipo, adequar esses macro e micronutrientes numa dieta vegetariana ou vegana. É uma questão de você montar uma coisa que vai ser adequada, Sim. né? Não tem essa...
não tem como esse impedimento, né? O nutricionista tem conhecimento e ferramentas para poder adequar para as demandas do organismo da pessoa, né? Sim. E aí, pegar o gancho que me fizeram aqui, ó, aproveitando. Opa, peraí. Pegando o bonde dessa pergunta, a dieta carnívora é realmente saudável? Ouvi de 2 pessoas que adotaram essa dieta e só disseram coisas boas. Tá, vamos lá. Dieta carnívora, a galera relaciona com uma dieta com uma base, um volume de carne vermelha, por exemplo, quase que descomunal, tá? E aí a gente vai entrar para o mesmo conceito que eu expliquei desde o começo. Nada que vocês... eu não acho interessante tu tomar 10 litros de água por dia. Eu não acho interessante tu comer carne o dia inteiro. A dieta carnívora em si, ela tem alguns pontos que precisam de observação, tá? Eu não recomendo, principalmente porque ela já vem com o nome pré-pronto, então não acho interessante. Eu não recomendo ter exclusão de vegetais da tua dieta. Eu não recomendo que tu tenha pouco consumo de fibras na dieta. Eu não recomendo que tu tenha um consumo muito alto de gordura saturada na tua dieta. Então, não acho a coisa mais interessante do mundo, tá? Tu vai ir para um outro extremo de um veganismo radical, por exemplo. Não acho que seja interessante. Do ponto de vista assim, mas se eu quero fazer, eu posso fazer. Beleza, é uma escolha individual tua, né? Agora, se tu tiver problemas, por exemplo, aumento de pressão arterial, problemas de dislipidemia, né, risco de doença cardiovascular, problemas de constipação e problemas na microbiota intestinal, possivelmente tu vai afetar órgãos de saúde, né? Aí o problema já passa a ser de todo mundo. Tipo, pensando num contexto. Mas se for por escolha individual, eu não vou dizer, não faça, mas eu não acho interessante que tu faça essas exclusões, né? Excluir fibra, Sim, ter você exclui fibra, você já está se dando um pé no tiro, porque você está diminuindo a sua capacidade de ficar saciado. Que vai aumentar a chance de você fugir da dieta. Sim, exatamente. Entre outras coisas também, né? O que as pessoas observam, por exemplo, mas aí entra lá no começo que a gente falou da live, observam o seguinte, mas eu fiz a dieta carnívora e perdi um monte de peso no início. Bom, tu vai possivelmente ter uma redução na quantidade energética, né? Isso pode causar emagrecimento, e sempre que tu pensar em restringir carboidrato, tu vai ter uma perda de água muito grande, e possivelmente tu vai ver perda de peso, mas não que isso seja uma coisa saudável. Isso. Fabrício, posso dar um de psicólogo aqui? Uma provocada? Pode. Eu quero dar uma provocada para todo mundo aí que está assistindo a live. Então, provocada. Tá. O tema da live é emagrecimento. A gente até agora falou de várias coisas bem elementares sobre esse assunto. Daria para a gente falar de coisas mais ainda detalhadas e profundas. Mas uma coisa que eu queria também trazer para a galera, uma reflexão, é a seguinte, sobre emagrecimento. De onde vem a sua vontade de emagrecer? Essa é uma questão que é muito importante da gente se fazer. Eu não sou psicólogo, mas costumo fazer essa pergunta para os meus pacientes. É uma pergunta muito importante, porque às vezes quando a pessoa para pensar de onde vem a sua vontade de emagrecer, de onde vem o seu prazer por perceber o seu próprio corpo mais magro, é bem comum, se você se permitir, se você estiver com a mente aberta para refletir sobre de onde vem isso, é bem possível que você perceba, que você se toque, que isso vem do seu meio, que isso não é uma coisa necessariamente assim, sabe, eu gosto muito. Porque assim, o que a gente gosta ou deixa de gostar, algumas pessoas têm a impressão de que isso expressa alguma espécie de essência que elas têm, alguma espécie de coisa quase intrínseca, como se existisse uma personalidade dela que não tivesse nada a ver com o meio dela. E o que a gente sabe é que o meio molda muito do que a gente gosta, deixa de gostar, molda muito as nossas opiniões e também molda como a gente lida com o nosso corpo. Então, se a gente vivesse em uma outra época, como o Fabrício estava citando agora há pouco, a Idade Média, se a gente vivesse em certos lugares, em certas épocas, dificilmente a gente teria tanta gente gastando dinheiro com dieta milagrosa, com academia, com alimentos orgânicos e por aí vai. Tá? Então, todos esses cuidados todos esses comportamentos que a gente exibe ligados ao emagrecimento tem uma influência cultural, muito grande. É só você comparar o comportamento das pessoas em um contexto como o nosso, em um contexto tipo uma tribo isolada da Amazônia, ou uma tribo isolada de sei lá de onde for, de qualquer lugar do mundo, porque existem ainda povos que que ainda são mais isolados
da sociedade contemporânea. Sim, tem um caso clássico dos índios Piuma, que eles... Piuma não, Pimas, eles saíram do México para entrar nos Estados Unidos num desalinhamento entre as tribos, e a tribo que acabou morando nos Estados Unidos hoje tem os maiores índices de sobrepeso e diabetes, não, principalmente de diabetes, porque gerou uma mudança no comportamento entre eles gigantesca, enquanto as tribos que se mantiveram no México têm ainda uma visão de alimentação baseada em grãos, né, baseada em proteínas magras, etc. E isso deu, tipo, o meio fez total diferença para eles, né? Então, o meio faz total diferença para tu ganhar peso, para tu perder peso, para tu ter um padrão estético pré-estabelecido. Perfeito. E a gente vive num meio, a gente, assim, a maior parte das pessoas no mundo vivem em centros urbanos, e nesses centros urbanos a gente tem um problema, não é um problema, mas acaba se tornando um problema para a nossa saúde, que é a disponibilidade de todo tipo de alimento fácil, relativamente fácil. Uhum. Desde que você tenha uma renda mínima, você consegue ir no mercado e comprar uma quantidade de alimentos bem grande. E esses alimentos também tem uma outra questão, que são, muitas vezes, né, os alimentos mais baratos, muitos deles são produtos mais industrializados, são produtos muito calóricos, exato. Tipo, coisas muito salgadas, muito doces, com muito sal, com muito... Enfim, com vários ingredientes que podem ser difíceis de serem consumidos regularmente sem prejudicar a sua saúde. Sim. Então, se você toma Coca-Cola todo dia, a gente sabe que Coca-Cola tem muito açúcar, tem muito sal. Vai ter, provavelmente, repercussões negativas para a sua saúde se você consumir coisas desse tipo, com regularidade, com frequência e tudo mais. Então, perfeito. o nosso meio dificulta muito a nossa saúde, tanto para um lado quanto para o outro, tanto essa questão do peso corporal, né? Tanto para o lado de facilitar o acesso a alimentos que são muito calóricos, que vão eventualmente levar a um estilo de vida não saudável, que traz prejuízos, quanto também uma busca, às vezes, irracional, pelo corpo ideal, pelo corpo magro. E aí até o Henrique, ele fez uma pergunta que pode gerar um debate assim muito legal, né? Que é o seguinte: ok, mas é errado se aderir ao padrão de beleza do meio? E aí onde eu queria chegar. Deixa eu só falar, Fabrício. Esse era o ponto, esse era tipo assim, a cereja do meu bolo. Tá. Que é o seguinte. Perfeito. Então olha só. Se pergunte de onde vem essa sua vontade de emagrecer, essa sua apreciação pelo corpo magro. Se pergunte porque ele tem muito provavelmente a ver com o meio onde você vive, ele tem muito a ver com a cultura na qual você vive, e o ponto final que eu queria chegar é, se você depois de fazer essa reflexão, se você fez essa reflexão mais de uma vez, leu sobre esse assunto, parou para pensar, nossa, realmente, eu tenho uma apreciação pela magreza que não é tão objetiva assim, ela tem muito a ver com o meio onde eu vivo, e mesmo assim, você está afim de emagrecer porque você está afim de emagrecer, porque o seu padrão estético não mudou depois dessa reflexão, você quer emagrecer. Todo mundo tem liberdade de fazer o que quiser. Você está afim de emagrecer? Emagreça. Você está afim de ganhar um pouco de peso, seja porque você quer comer coisas que você gosta de comer, ou porque você quer ficar mais forte, beleza. Faça isso, se parte. Na minha opinião, na minha perspectiva, o Fabrício não necessariamente vai concordar, mas na minha perspectiva, desde que a sua saúde esteja balizando isso, esteja sendo beneficiada, esteja sendo cuidada, é uma questão pessoal. Se você quer emagrecer, emagreça. Perfeito. Só tomara que não nos cortem aqui, tá? Falta bem pouco tempo, mas aí a galera já sabe que foi o Insta mesmo que cortou. Isso. O que eu penso sobre isso, tá? Até que ponto isso tira a tua autonomia, tá? Tu falou tudo. Tipo, essa escolha vem da onde? Tá? Eu dei o exemplo inicial ali, lá no início da outra live ainda, da hora anterior, que foi assim, o do filme do Charlie Chaplin, né? Que ele botava as roupas dentro da mala, aí fechava a mala ficava sobrando roupa para fora, ele ia lá e cortava, né? Cortava as roupas tudo fora para as roupas caberem dentro da mala. Ajustar. Então, se
a gente precisa se ajustar, e isso vai partir de um princípio que retire nossa autonomia de escolha. O que isso vai causar em ti? Não é o que eu acho que vai causar, tá? É o que vai causar frustração. Frustração. Se tu parte para sempre que tu te guiar em outra pessoa ou em outras pessoas, sempre que tu te comparar nesse sentido, a tendência é que isso gere uma frustração gigantesca. Sempre que tu quiser emagrecer do ponto de vista de saúde, né, etc., e tu te comparar contigo mesmo, como tu era antes, aí a gente pode ter uma perspectiva um pouco melhor nesse sentido. Mas eu acho que a minha resposta é essa. Eu não acho interessante a gente se aderir ao meio por uma pressão social que possa retirar a nossa autonomia. Tá? E a nossa saúde. Exatamente. Que é o que a gente estava falando da pessoa que vai ficar obsessiva por ter um corpo raquítico. Né? Não sei nem se esse termo ele é pejorativo, mas pelo corpo muito magro, muito esguio, atlético. Que normalmente corpos que a gente percebe muitas vezes aqui pela própria rede do Insta, né, velho, são pessoas que chegaram naquele estilo corporal por práticas nada saudáveis, né? Isso, o uso daquelas coisas que estava citando, né, do tipo que laxante, seja esteroide, que seja laxante, que seja práticas purgativas de uma maneira excessiva, né? De uma maneira que não faz sentido, o uso não faz sentido, entendeu? Eu falei, reposição hormonal. Pô, peraí, reposição hormonal, claro, um senhor, ele tem algum problema fisiológico com a testosterona baixa, etc. Aquilo responde em problema de saúde, ele vai ter que fazer reposição. Agora, tu trabalhar única e exclusivamente visando estética, não é ético, né? E foge de princípios morais também. Exatamente. Ô Fabrício, a galera tá aqui elogiando a gente, falando que curtiu a live. Tem um amigo meu que apareceu aqui e me deu um elogio. Você que é maravilhoso, André. André é o nome do meu amigo, tá? Tô falando comigo mesmo. Tu tá te falando pro espelho. Tô falando com o meu amigo. E aí, só pra gente... Você citou um fato importante. Daqui a pouco a nossa live vai se encerrar. Vai cortar. Vai cortar aqui. E eu queria que a gente encerrasse falando algumas questões. A gente já falou de vários assuntos, mas um assunto que eu queria encerrar aqui era que a gente comentasse um pouco sobre, então, emagrecimento é bom refletir sobre de onde vem, é bom tomar cuidado com dietas milagrosas, e para a gente fechar, eu queria que a gente fechasse comentando um pouco sobre o que fazer. O que fazer, então? Vamos agora para essa parte. Eu vou falar algumas coisas aqui, depois eu passo a palavra para o Fabrício e a gente vê se não dá tempo de conversar com a galera. Acho que vai dar tempo. O que fazer? O que fazer para lidar com o emagrecimento? A minha sugestão é, primeiro, essa questão da reflexão é importante. Se você puder procurar um psicólogo para discutir sobre esse assunto, nossa, aí é maravilhoso, aí é perfeito. Aí você certamente vai ter insights muito interessantes sobre de onde vem essa sua vontade de emagrecer. Só que tirando essa parte mais geral de psicologia, de fatores psicológicos, uma coisa que eu recomendo para você, caso você tenha feito essa reflexão, ou mesmo que você não tenha feito, mas você está afim de emagrecer, e que se dane que os outros acham sobre isso, você está afim de emagrecer? Beleza. Minha recomendação é, procure um cara tipo o Fabrício, que está aqui conversando com a gente, para montar um plano alimentar. Sim. E se você puder, junto com o plano alimentar, ser acompanhado por um psicólogo, eu acho que essa é a situação talvez ideal para você conseguir o must. É o supra-sumo, tipo assim, se você puder fazer isso, faça, porque é a situação que eu consigo ver como a mais segura, a mais provável de dar certo, de não gerar frustração. Sim. E você vai, no final desse processo, acompanhado por profissionais competentes, você vai ser capaz de se sentir mais satisfeito com o seu corpo, seja lá se você emagreceu ou não, se você modificou sua composição corporal ou não, desde que você modifique o seu estilo de vida. Eu sempre insisto nessa tecla, porque para mim, a essência da coisa está aí. Você tem um estilo de vida que promove a sua saúde, provavelmente você vai viver várias consequências positivas na sua vida em decorrência disso. E você também vai ter várias consequências negativas se você não está garantindo que isso está acontecendo. Seja porque você está tentando emagrecer de uma forma não muito inteligente, ou porque você não está nem aí, está se alimentando de uma maneira não pensada, não refletida. Fabrício, perfeito. O que mais dizer sobre isso? Então, juntando essa tua colocação, tá? Só me avisa aí qualquer coisa se a live aparecer que vai acabar para eu dar um tchau pra galera. A gente partiu de um princípio, né? Que
a saúde, né? Então tu tem que saber o que tu quer com aquele emagrecimento, se perguntar, né? Ter autonomia para decidir e entender que saúde parte de um princípio de bem-estar físico, social e emocional. Se um não está conectado com o outro, por exemplo, se o fato de que para tu perder 20 quilos tu vai ter que abdicar completamente de situações sociais tuas não está interessante, tá? E se o fato de tu ter que perder 10 quilos vai te trazer desconforto psicológico de uma maneira constante, também não tá bom, tá? Partindo disso, a gente entende como emagrecimento ou perda de peso de sucesso uma coisa que envolve muito mais do que quanto tu vai perder. Também envolve quanto tu vai manter aquela perda de peso. Então, antes de mais nada, tu tem que fazer algo que tu te imagine fazendo por um longo período. Por exemplo, perguntaram muito sobre jejum, perguntaram muito sobre cetogênica. Se são práticas que tu tem na tua vida, existe a possibilidade de estruturar isso na tua rotina. Agora, se são práticas que tu não te vê fazendo, por exemplo, daqui 2 anos, daqui 5 anos, obesidade, por exemplo, tratamento da obesidade, envolve décadas. O que vai ter adiantado, né? O que vai ter te ajudado isso, entendeu? Então, a gente precisa ter bem consciente isso, que é clichê, tá? É clichê falar que tem que ser uma coisa que dure bastante tempo. Mas é o que funciona. E aí, como é que a gente vai rebater isso, né? Então, tem que ser uma coisa inteligente desse ponto de vista. Aí, mudança de comportamento, etc, 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 vai cair na mesma coisa que tu falou. Associação entre psicologia e nutrição é um encaixe total. Tanto que eu falei lá no início que eu indico para vários e vários psicólogos. Porque você percebe que muitas dificuldades alimentares que a pessoa vivencia, com frequência, tem um fator psicológico importante, né? E, obviamente, que um profissional com a formação do psicólogo para poder lidar com isso, para poder investigar isso e ajudar a pessoa a melhorar esse aspecto, a se desenvolver, vai aumentar muito a chance do seu sucesso, do sucesso do seu trabalho, como orientador daquela pessoa no aspecto nutricional. Sim. Perfeito. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue responder mais alguma coisa aqui? Ver quanto tempo tem, eu acho que não tem. Não, aqui até agora eu não falo nada, assim, não apareceu nenhum alerta. Quando aparece 10 segundos. Não, aparece 20. Acho que é 20. Tá. Aí a gente dá tchau aí. Vamos ver aqui. A galera tá. A pessoa quer saber se o jejum intermitente é saudável, galera. Se o jejum olha no meu Instagram. Qualquer dieta vai ser tão saudável quanto ela for bem pensada e for bem seguida. Qualquer dieta. Se ela não é bem pensada ou se ela não é bem seguida, ela não vai ser saudável. A tendência é que dê problema. O que foi? A tendência é que dê problema lá na frente, se ela não for bem estruturada pro teu estilo de vida. E uma coisa que eu ia falar, galera, o Fabrício tem um Instagram, que é esse que tá aqui, né? A conta dele tá ligada aqui na live. Vocês podem e devem seguir ele lá. Ele fala de coisas... podem me perguntar ali que eu tô sempre respondendo a galera. Ele responde a galera. Não peçam para ele montar a dieta de vocês, tá? Contratem ele para montar a dieta de vocês. Não fica pedindo para ele montar a dieta. Não, só me explica aí. Só me explica isso aqui, mais ou menos e tal. Tá? Se quiserem contratar o Fabrício, ele faz atendimento. Ele está disponível. É isso, Fabrício? Pode fazer o seu trabalho aí, fica à vontade. Aqui em Pelotas, graças a Deus, eu tenho um fluxo de pacientes muito bom e a galera costuma ter resultados excelentes. Mas as perguntas que quiserem me fazer no Insta ali, eu tô aberto. A galera sabe que eu costumo responder a todo mundo ali, independente da pergunta. Você tá fazendo atendimento online nesse período agora de quarentena? Tô fazendo. O nosso conselho liberou, né, o atendimento online até dia 31 de agosto. Então eu tô atendendo, atendi semana passada uma pessoa de Portugal, depois atendi de Belém, do Pará, atendi uma galera, assim, como tá liberado no Conselho de Ética, esses atendimentos a gente está fazendo. Legal. Então, assim, procurem o perfil do Fabrício, que se não me engano é Nutri... @Nutri Fabrício de Grandes, isso. E vocês vão ver que ele, além de ser nutricionista, ele é divulgador científico, assim como eu. Então ele está lá no Instagram dele, publicando conteúdo, né, sobre bebida alcoólica. Pode ou não pode? Qual é o problema? É verdade. Gente, Perfeito. faz ou não faz?
Né, eu já percebi, eu vi algumas coisas que você publicou e são coisas bem legais, sempre com embasamento científico muito claro, o que é muito importante para a gente aqui do Minutos Psíquicos, porque é um valor central para a gente. Então eu recomendo que vocês conheçam o trabalho dele, que vocês sigam a página, mesmo que não tenham interesse em fazer um plano nutricional, mas se tiverem, também acho que é uma coisa que super vale a pena fazer. E eu acho que esse é o principal ponto, assim, é entender que se você não tem uma alimentação raciocinada, se você não raciocina com a ajuda de um profissional, especialmente, de preferência, né, sobre o que você está comendo, você tem uma chance muito grande de cometer erros. Vou dar alguns exemplos aqui só para o Fabrício dar umas risadas aí. A galera acha o seguinte, a galera pensa, não, azeite é muito saudável. Aí faz um pratão de salada. Eu fiz um post esses dias sobre isso. 1 litro de azeite em cima do prato e tá achando que tá abalando, que vai crescer horrores. Sem saber, o pobre coitado, que o azeite é extremamente calórico. Sim. Ele é uma gordura boa, né? Boa, só que é extremamente calórico. Então, se você não consumir ele de uma maneira dosada, de uma maneira equilibrada, você vai botar suas calorias lá em cima. E no final do dia você vai estar você vai ter consumido muito mais calorias do que estava previsto, do que seria o ideal para o seu organismo, e isso a longo prazo vai gerar consequências possivelmente negativas. Sim, perfeito. Agora sim, temos 15 segundos. Aê! Tá, André, quero te agradecer, tá? Muito obrigado aí. Eu acompanho o teu canal, então sei que possivelmente tu é um cara bem ocupado. Obrigado pela oportunidade. Eu vou só esperar o Fabrício chegar aí, porque, cortou lá a despedida dele, né? Esperar ele chegar aí pra se despedir da galera, eu também me despeço de vocês. Enquanto isso, vamos ver. Vamos lá, galera. Agora é a última chance, hein? Manda bala aí. Valeu, Paulo. Paulo mandou um parabéns pela live. Obrigado. Obrigado pela participação. Que bom que você gostou. Foi bem interessante, né? Tiveram muitos pontos aqui discutidos. Caramba, tô viajando aqui com tanto de coisa que foi discutido. Mas espero que vocês tenham... que tenha sido bom, tenha trazido reflexões boas, positivas, que tenha incentivado vocês a procurarem um estilo de vida mais saudável, independentemente da sua composição corporal atual e desejada, né? Mas o que importa é isso, no final das contas, isso aí vai causar muitos benefícios para sua vida. A Cristina falou, já quero outra live, perfeitos. Que bom que você gostou. Ed Lacuna perguntou, qual foi o tema da apresentação? Foi uma live sobre emagrecimento. A Marina falou, foi ótimo, André, seria legal ver o rosto do Fabrício mais vezes. Legal. Curtiram a apresentação dele? Curtiram a fala dele? Eu achei bem massa. O Fabrício é gente fina. Fala muito bem, né? Se expressa muito bem, muito claramente. Achei que foi bem legal. Aprendi algumas coisas legais com ele hoje. Foi interessante. Vai dar para refletir por uns dias. Legal. Você falou, esse canal garantiu meu primeiro período em psico. Que legal. Inclusive, pessoal, vou encerrar agora a live, porque acho que o Fabrício não vai aparecer mais mesmo. E vocês já podem ir lá no IGTV para verem a live inteira, tá? E até amanhã eu devo postar a live inteira. Aí eu posto para vocês olharem com mais calma, tá? Então, galera, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi ótimo contar com a participação, com as perguntas, com as provocações, com os comentários. Infelizmente a gente não conseguiu olhar todos, responder todos, foram muitos. Mas foi muito bom. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham aprendido, que tenham gerado reflexões positivas para a vida de vocês, beleza? Então é isso. Amanhã de manhã tem vídeo no Minutos Psíquicos, não percam, vai ser legal. Espero que vocês gostem, tá bom? Tchau para vocês, beijo para todo mundo.